Mais Forte Podcast começando, sejam muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui comigo, mais uma vez aqui no nosso estúdio, no Sam's Studio. Quero agradecer demais a presença, a disponibilidade de vocês e eu tenho certeza que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo está muito feliz de ver você aqui buscando a palavra de Deus, buscando se alimentar da fé. Nós precisamos disso para que a gente possa viver com ânimo, com mansidão, com força para as nossas lutas, para as nossas guerras. Nós precisamos do Senhor, precisamos estar juntas, precisamos nos alimentar daquilo que nos vai dar alegria, satisfação, realização em Cristo Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Lembre-se de compartilhar essa palavra. Para a gente é tão importante a sua participação, você não imagina. É muito importante para que outras vidas sejam salvas, para que o podcast continue, para que novas pessoas venham até aqui para dar o testemunho, onde a gente é tão edificado, onde a gente cresce tanto. Eu posso dizer por mim o quanto eu aprendo com cada um que vem aqui. E é tão maravilhoso a gente aprender com pessoas que vivem a palavra, que tem anos e anos, às vezes, de uma estrada percorrida aos pés da cruz, diferente da nossa vida, como nós aprendemos, quando temos um coração humilde, quando compreendemos que sozinhos somos tão poucos e que precisamos estar aliançados com pessoas de bem. E hoje, a minha convidada, ela é uma mulher de Deus que tem sido um exemplo para tantas outras mulheres. Ela que é hoje uma jornalista, escritora, fundadora do Instituto Transformadas. Ela tem dedicado a sua vida a inspirar mulheres. Ela também tem dedicado a sua vida a descobrir a verdadeira identidade em Cristo e a viver com propósito. E tem alimentado muitas outras mulheres com palavras edificantes em tuas redes sociais, em teus encontros. Com mais de uma década de ministério, Mari já percorreu diferentes países, levando mensagens que unem profundidade bíblica e aplicação prática para o nosso dia a dia. Ela é autora dos livros Cartas para Minha Filha, Cartas Vivas, Extraordinária Vida Comum e Amigas de Jesus. Obras que expressam a sua paixão em fortalecer mulheres por meio da palavra. Gaúcha de origem, hoje ela vive em Orlando com sua família, de onde continua impactando milhares de pessoas através das suas mensagens, projetos e mentoria. É com muita alegria que eu apresento a vocês Mariana Simeonato. Bem-vinda! Obrigada, Karine. Que lindo! Fiquei emocionada com essa introdução maravilhosa para a glória de Deus. Minha vida é fazer Jesus famoso. Que Amém. Deus seja famoso através de mim. Obrigada pelo convite. Amém. Eu que agradeço. Quero agradecer também a Maísa Chagas, que vocês já conhecem. Ela que me indicou a Mari, que assim passei a conhecer o testemunho da Mari mais de perto, o seu ministério. Então, um beijo, Maísa. Tá aqui, ó. Ela tá aqui nos bastidores, com muita alegria. E, Mari, é tão importante a gente estar em comunhão com outras mulheres de fé, levando a palavra. E eu sei um pouquinho do seu testemunho, você me contou nos bastidores também sobre a dificuldade até de aceitação de outras mulheres, de outras amizades reais e verdadeiras na sua vida. E isso é algo que muitas mulheres passam e por muitas vezes não compartilham com outras. Ainda há um tabu com relação a isso. E você tem um testemunho muito forte e tem levado outras mulheres a perceberem, a terem essa percepção que precisamos umas das outras. Inclusive a Maísa é uma amiga de Jesus na minha vida, né? Porque eu tenho feito essa oração, Karina, que Deus me envie as suas amigas. E eu comecei essa oração no final do ano passado, com o coração sedento por mulheres que amem a Jesus de verdade e que saibam celebrar umas às outras. E aí Deus me deu a Maísa, e agora tu, e aí as amigas de Jesus apresentam as amigas de Jesus. Mas eu, por toda a minha vida, eu sempre tive essa coisa assim de relacionamento com outras mulheres, sempre foi uma dificuldade para mim.
porque eu sou de uma família de 6 filhos, são 5 homens na minha casa e eu sou a única mulher. Então eu me criei, e eu sou mãe de um menino, então eu me criei no meio de muitos homens, né? Nesse ambiente, tem as minhas cunhadas, tem minha mãe, mas sempre num ambiente muito masculino. Então eu aprendi a lidar muito bem com homens, assim. Eu sempre tive muita facilidade com isso. Mas quando os ambientes eram femininos, eu sempre senti essa rejeição, essa intimidação, essa comparação, essa sabe, uma competição entre as mulheres. Isso sempre machucou muito meu coração. Mas daí eu me converti e pensei... Assim, antes da sua conversão, você era que tipo de menina na sua infância? Você era mais expansiva, mais quietinha? Ou por que você acha que as outras meninas, as outras... né, adolescentes te deixavam mais de canto? Porque eu passei por isso, eu vou contar um pouquinho também para você. Minha vida foi assim. E eu quero entender no teu lado, como que era, ou por que você percebia isso? Eu sempre tive essa personalidade muito expansiva. Eu sempre fui muito comunicativa, muito alegre, eu sempre fui muito, às vezes, até ingênua com as pessoas. Então, eu sempre gostei de teatro, eu sempre gostei de arte, eu sempre... eu não sou uma mulher tímida, assim, dificilmente eu tenho vergonha de alguma coisa, eu não sou tímida. E eu vim de uma família, Karina, que sempre me deu muito, muito apoio. E aí isso é uma coisa que eu aprendi com Jesus. Eu lembro que quando eu era menor, eu tinha as ideias, eu tive muitas ideias, assim. Agora eu e a Maísa aqui, antes de tu chegar, nós já tivemos uma ideia, a gente sempre tive muitas ideias. E aí eu lembro do meu pai falar assim pra mim quando eu era criança: mana, vai e faz. Se der tudo errado, volta pra casa. E tu tem pra quem voltar. E esse senso de pertencimento, de ter a quem voltar, sempre me deu muita... Eu tinha na minha casa. Então isso me deu muita coragem. Sim. Porque a coragem nada mais é do que ter a quem voltar. Por isso que a gente vai, porque a gente tem pra quem voltar. Você tem uma confiança num lugar, em alguém. Em alguém. A coragem, ela não é um sentimento. A coragem é sempre uma pessoa. Quando a gente é criança, às vezes a gente tem coragem porque a gente sabe que a mãe tá ali, né? Ou depois que a gente se converte, por que Deus manda a gente ser forte e corajosa? Em Josué, a Bíblia diz: sejam fortes e corajosos. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará contigo. Então, a presença de Deus nos encoraja. Eu sempre tive isso. E eu acho que isso incomodava as mulheres, de alguma forma, sabe? Porque você era muito autoconfiante. Muito autoconfiante, né? Porque eu sabia, bom, meu pai tá aí, meu irmão tá aí, meus irmãos estão aí. E aí, eu sempre tive assim, eu queria ter amizade com as mulheres, mas elas me rejeitavam. Eu tinha uma inveja, na realidade. Uma inveja. Desde adolescente era assim. Ela se acha, ela é muito mais assim. Exatamente. Ela se acha, ela fala demais, não sei o quê. Então eu sempre me afastei muito. Eu lembro que, tipo assim, se tivesse uma festinha de criança, eu tava jogando futebol com os meninos. Se tinha um trabalho na escola, eu fazia com os meninos. Então eu sempre tive essa facilidade, mas não porque eu gostava mais de estar com os meninos, mas porque eu pensava assim: já que não tô ali adaptada, eu tenho com quem brincar. As meninas vão me rejeitar, as meninas não vão. Então sempre foi muito difícil isso pra mim. Na adolescência isso permaneceu? Na adolescência, inclusive, eu me converti com 14 anos, né? Minha família inteira, eu nasci num lar que não era cristão, e aí eu me converti com 14 anos. Você teve namorado nessa época? Tive, como que foi? Eu tive namorados antes de ser cristã e tudo, coisas de adolescente, assim, né? Mas como eu me converti muito novinha, com 14 anos ainda... Porque eu lembro, no meu caso, eu fui namorar cedo também, com 14 anos tive meu primeiro namorado, por conta de não me sentir incluída no grupo das meninas. Eu falei, então, se eu tiver um namorado, eu sou validada. Eu tenho alguém que me ama além da minha família. E ao contrário de você, eu era mais quietinha. Eu era super quietinha e mesmo assim gerava isso nas meninas, porque eu já era artista, já era modelo, então eu achava, ela se acha só porque tá na revista. Eu nem me achava. Eu era quieta, eu era introspectiva. Olha, você vê que mesmo tendo duas personalidades distintas... Porque é o problema do pecado da outra. Então eu era rejeitada, falava, não, se ela for no nosso grupo, ela vai chamar mais atenção, porque ela é a famosa, então não vamos convidar ela para o aniversário, depois na adolescência, não vamos chamar porque os meninos vão se interessar mais nela. E daí eu fui atrás de namoros,
para me validar, só que namoros abusivos. Depois se tornaram abusivos por conta da minha dependência emocional. Olha como que é complicado. Porque na verdade, né, Karina, o que toda mulher quer é ser amada. A gente quer ser pertencente. E quando a gente fala de ser amado, não é só ser amada por homem, a gente quer ser amada por amigas, a gente quer pertencer. Porque eu tinha isso na minha casa, meu pai e mãe que me amavam muito também. Ali era meu porto seguro. Exatamente. Só que ali não bastava. Porque no meu caso não tinha Deus. Então sempre que não tiver Deus não vai bastar. Você vai querer, ou é em outros amigos, ou é fora, ou é na rua, né? Exatamente. Eu também, eu tinha esse amor, essa validação dos meus pais, com os meus irmãos, com a minha família, mas eu sempre tinha essa necessidade de ter amigas. Parecia que faltava alguma coisa, eu queria ter amigas, eu queria ter um grupo de amigas, eu queria, sabe, e eu tive amigas durante a vida, mas sempre no final tinha aquela coisa assim. Aí quando eu me converti, com 14 anos, eu pensei assim, bom, agora na igreja vai ser diferente. E aí, Karina, e talvez tu vai entender isso, porque também tu se destacou como modelo muito jovem, eu ia na igreja, já me envolvia, porque eu sou muito intensa. Então eu já ia pro teatro, já ia pra dança, me envolvia com missões e com evangelismo, e aí eu recebia o mesmo tipo de rejeição. Ah, mas ela quer se aparecer. Ah, mas ela tá querendo estar em tudo. E aí, aquilo que eu encontrava antes de me converter, eu encontrei na igreja, das meninas da igreja. Eu tenho lembranças da minha adolescência de voltar para casa dos cultos de jovens e chorar. Porque eu dizia assim, as meninas não estão me recebendo de novo. Enfim, e aí eu... E a tua conversão foi a partir do quê? Foi alguém que te apresentou Jesus? Foi um momento que você clamou a Deus mais forte? Como que foi? A minha conversão tem muito a ver com o meu amor por evangelismo e missões. Porque eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, bem pequenininha. A cidade inteira tem 11 mil habitantes. Uau! Bem eu achava que a minha era pequena, a minha tinha na época 40 mil. Não, imagina, olha, bem pequenininho, um bairro praticamente, né? E aí, um grupo de missionários americanos do Havaí foram para minha cidade para fazer um evangelismo. Olha só como aleatório, porque, né, aqui do Havaí para o interior do Rio Grande do Sul. E aí lá eles fizeram uma apresentação no intervalo da escola, do recreio da escola, assim. E eu via, eles estavam dançando aquela música Where is the Love, bem antiga. Nem era uma música cristã do Black Eyed Peas, mas eles fizeram evangelismo com aquela música. E tinha e eu sempre muito ali, tava ali com o pessoal, mas sempre me sentindo sozinha. E aí, uma missionária, até hoje eu me lembro o nome dela, Brittany, ela falou assim pra mim, olha só, eu quero te apresentar uma pessoa muito especial, acho que tu vai gostar de conhecer ele. Eu falei, sério? Eu achava que era um americano, né? Pensei, meu Deus. Vem nesse endereço aqui no sábado à noite que eu vou te apresentar essa pessoa muito especial. E eu, feliz da vida, pensei, eu vou. Cheguei lá, era Jesus. Era um culto de jovens. E eu falei, gente, mas quem é essa pessoa que tu quer me apresentar? Eu fui por causa dos americanos, né? E aí ela disse, eu quero te apresentar Jesus. E aí eu me converti. E a minha conversão foi assim, eu não tive essa conversão lenta, sabe? A pessoa se converte e ainda tem amor pelo mundo e precisa ser lapidada. Não, comigo foi muito assim. Eu me converti, eu fiquei apaixonada por Cristo. Eu fiquei louca por Cristo, sabe? A minha vida deu um giro total, assim. Você entregou tudo, né? Você estava disposta a viver tudo que ele tinha. Eu não tive assim, mas eu tenho ainda aquele amor por isso, não tive nada disso. Eu amei. E eu comecei a servir na igreja de uma forma muito intensa, sempre amei o campo missionário, acho porque justamente me converti com missionários cristãos, né? E ali eu me envolvi, assim, tudo quanto é tipo de coisa. Karina, se dissesse assim na igreja, preciso de alguém para lavar o banheiro, preciso de alguém para fazer o café, preciso de alguém para... Era eis-me aqui. Eu queria fazer, eu queria servir. E isso também incomodava um pouco as pessoas, né? Sim. Porque dizia assim, ela tá em tudo. Ela quer aparecer, porque ela quer fazer tudo. Quer tomar a área. Tomar a área, né? Sempre ouvia aquilo, ela é muito saliente, né? Às vezes dizia assim, tu fala até com as mãos, porque eu sou italiana, né? Lá no Rio Grande do Sul tem muito italiano. E o italiano, ele fala com as mãos. Então eu tinha que me reprimir o tempo inteiro. Aí se eu era muito expansiva, ela tá se aparecendo. Se eu resolvia me reprimir e ficar mais tímida, olha a cara dela, tá se achando melhor que os outros. Sim. Sabe? Não quer se misturar. Não quer se misturar. Aí vai.
Ai, meu Deus, que canseira. E aí eu fui crescendo, assim, né? Fui crescendo, fui me destacando no ministério. Sempre amei o campo missionário. Eu com 16 anos, cara. E aí é engraçado, né? Porque aí você vê a rejeição de um lado, mas o favor de Deus do outro. E às vezes, eu tinha até medo, às vezes, do favor de Deus, porque eu dizia, se Deus me der favor aqui, vão dizer ainda mais que é... Eu lembro que eu tinha 16 anos, Karina, eu pensei, 16 anos, e o pastor da igreja que eu congregava lá no Rio Grande do Sul, ele falou assim pra mim, irmã Mariana, vem aqui, eu quero conversar contigo. Eu fui lá na igreja, ele falou, irmã, eu sinto que Deus quer te usar para pregar a palavra, porque eu sempre fui muito desinibida. E eu falei, tá bom, pastor, vamos lá. Ele falou, então, semana que vem, culto de Santa Ceia, tu que vai pregar. Eu falei, eu no culto de domingo? Ele falou, tu que vai pregar no culto de Santa Ceia, culto de domingo. E a igreja lotada pro tamanho da cidade, né? Sim. 300, 400 pessoas, sim. Era uma igreja grande proporcionalmente. E eu preguei pela primeira vez na minha vida. Como você se sentiu? Pressionada, com medo? Como foi? Porque há um temor diferente, né? No teu caso, como você estudou, pensou qual seria a palavra? Porque eu sei que hoje tem muita gente nos ouvindo que já sentiu esse chamado e às vezes está aí travado em casa, falando, eu não vou, eu tenho medo, eu não estou preparado. Como foi para você a primeira vez? Pois é, eu sinto, eu falo muito sobre isso. Para mim, servir a Deus é um grande privilégio e uma grande honra. Então, eu me senti... Eu tenho temor, até hoje, né, que é o temor de ensinar as escrituras de forma teologicamente saudável, bíblica, coerente, mas ao mesmo tempo eu tenho prazer em fazer isso. Para mim não é um problema, é um prazer. Só que ao mesmo tempo eu tinha aquela coisa assim, o que as pessoas vão dizer? Eu sempre me preocupei muito com isso, justamente por ouvir muitas injustiças em relação às pessoas. Porque como tu falou no início, é injusto, né? Os rótulos que colocam sobre nós, eles são injustos. E eu dizia, Deus, me ajuda, né? Eu nem me lembro, Karina, o que eu falei. Eu não me lembro nada daquela palavra. Eu lembro que eu falei e orei e fiz ali a celebração da ceia pela primeira vez com 16 anos. E eu desci do púlpito assim, tipo, com a sensação de dever cumprido, mas ao mesmo tempo com aquele temor. Não é medo, é um temor. Sim. Diante de Deus, né? É. E aí as pessoas falavam muito, mas por quê? E aí essa é a frase da inveja. Por que ela e não eu? É. Isso, às vezes nós falamos para as outras pessoas, por que ela vive isso e não eu? Mas ao mesmo tempo as pessoas falam para nós, por que ela e não eu? E eu fui uma das únicas pessoas, mulher ainda, mulher, adolescente, recém-convertida, pregando no culto de Santa Ceia no domingo. Por que ela e não eu? Mas eu fui ali, firme e forte. Eu sempre voltava para casa, recebia muita afirmação da minha família em casa, sabe? Acho que isso foi muito importante no meu crescimento, assim. Eles se converteram depois de você? Como que foi? Meus pais foram os primeiros, os meus irmãos. Meu pai se aposentou já, mas meu pai é treinador de futebol no Brasil. Treinou grandes clubes como o Grêmio, o Gama de Brasília, treinou muitos clubes de futebol. Meu pai tinha muitos amigos do Atletas de Cristo, Tafarel e outros jogadores de futebol que nós estamos falando disso de mais de 20 anos, quando o evangelho não era prestígio social ser cristão como naquela época como é hoje, sim, né? E aí meu pai se converteu e aí levou a gente para a igreja. Os meus irmãos se converteram e eu tinha pavor de igreja, não queria saber. E aí os meus irmãos se converteram muito, eles vieram aqueles crentes assim, muito crentes, sabe? E aí eles passavam com a Bíblia na mão e eu dizia pra minha mãe, eles estão fazendo aquilo pra me provocar, só pra eu ficar com vergonha na escola. E aí a minha mãe dizia, mas eles são crentes, mas eles estão fazendo aquilo pra me provocar. Eu fui a última da minha família a ter esse encontro com Deus através dessa missionária. Sim. E depois, hoje, eu tenho um irmão que é pastor presbiteriano, inclusive, lá de Brasília, o Samuel. Minha família toda cristã, hoje, graças a Deus, né? Todo mundo se converteu, todo mundo segue a Jesus. E os meus irmãos e as minhas cunhadas são o meu grande referencial de fé, assim, né? De caminhada com Deus. Que bom. Mas daí, nesse processo todo, eu fui
machucando o meu coração. Com relação à igreja. Eu costumo dizer, Karina, que a igreja, ela tem sido lugar... Eu amo a igreja. Eu sou apaixonada pela igreja de Jesus. Isaías fala, né? Congregai-vos. Mais uma vez digo, congregai-vos. Eu amo a igreja de Cristo. Eu amo a casa de Deus, né? Eu amo estar em comunhão com outros irmãos. E ao mesmo tempo, a igreja foi o lugar onde eu fui muito impulsionada ministerialmente, porque preguei muito jovem. Eu com 17 anos já fazia evangelismo com a Jocum nas praias de Santa Catarina. E como começou isso? Porque a Jocum é conhecida mundialmente, né, pelo trabalho. Eu queria até que você explicasse como funciona para quem não conhece e como surgiu a ideia de você estar junto, o convite, como foi esse amor pelas missões? A Jocum, Jovens com uma Missão, ela hoje é uma das maiores, se não a mais antiga e a maior agência missionária do mundo. Sim. A Jocum é uma das poucas agências missionárias que tem missionário em todos os países do mundo, inclusive os da Janela 1040, que são os países perseguidos, né? E a minha mãe, ela se aposentou muito jovem e ela sempre amou receber missionários lá em casa. Então inclusive antes de me converter, quando a minha família tinha se convertido, eu fui a última, a minha casa sempre foi cheia de missionários. Eu tenho as lembranças da minha juventude, da minha adolescência, eram aquelas sacolas de roupa suja dos missionários, a minha mãe lavando aquelas roupas, estendendo, dobrando e devolvendo para os missionários aquelas roupas limpinhas, arrumadinhas. E aí eu lembro com 14, 15 anos, a minha mãe dizia, vamos Mariana que a gente tem que ir lá comprar sapatos para os missionários. Minha mãe dizia, porque formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então minha mãe sempre comprava sapato, tênis, para missionário. Minha casa sempre, Karina, foi cheia de missionários. Cheia. Era comidas, assim, pratos de comida, e vinha um, e entrava um, e saía outro. Então, eu via aqueles jovens, tão jovens de mochila nas costas, tão felizes, assim, por estar... tão ousados na pregação do evangelho, sem nenhum tipo de soberba, de ego, sem nenhuma vaidade, sabe? Numa época onde não existia redes sociais para tu promover o que tu estava fazendo ministerialmente, ninguém promovia nada, era só o céu que sabia, não existia internet. Então eu me criei nesse ambiente de, assim, minha mãe sempre teve muitos colchões lá em casa. E não podia botar colchão fora, porque os missionários chegavam, e aí era assim, no quarto da Mariana ficavam as mulheres, as meninas, no quarto dos meus irmãos, então casa sempre muito grande, muitos filhos, né? Ficavam os missionários homens. E aí era sempre aquele entra e sai de missionários. E aí, quando eu me converti, eu dizia, eu também quero um dia ir ao campo missionário, né? E aí com 17 anos foi a primeira vez que eu fui no Impacto Evangelismo com a Jocum Floripa ainda, Jovens com a Missão de Floripa, onde nós evangelizávamos na beira da praia de Balneário Camboriú. Então ali existem muitos surfistas, a gente trabalhava em parceria com a Jocum e os Surfistas de Cristo. E há um preparo para isso? Vocês se preparam com uma palavra específica ou cada um leva uma mensagem? Como que funciona? Depende da estratégia de evangelismo, né? Dentro desse impacto, a gente fazia limpeza da praia. Então a gente limpava a praia e à medida que íamos limpando a praia, a gente dizia, eu posso orar por você? Posso orar por ti? E aí as pessoas diziam, tá bom. E a gente ia ali e orava, entregava uma palavra de Deus e ia limpando a praia. Sim. O que vocês estão fazendo aqui? A gente dizia, a gente está limpando a praia, né? E aí a gente ia ali, pregava o evangelho. Então, para cada... A Jocum, na verdade, ela dá um treinamento que se chama Escola de Treinamento e Discipulado, que eu fui fazer depois com os meus 22 anos, bem anos depois, né? Então a Jocum, ela faz esse treinamento antes... Eles nos ensinam, né, técnicas de evangelismo. Sim. Ou seja, não dá pra gente orar de olho fechado, quando a gente tá orando por alguém na rua, né? A gente não entra em debates políticos, profundamente teológicos, porque a gente quer ali falar, expor o evangelho. Tu tem pouco tempo, a pessoa não vai ficar ali, tu tem poucos minutos, então a gente precisa pegar aquela pessoa de vez, assim, chamar a atenção dela em pouco tempo. E aí... a gente ia evangelizando ali. Aí eu voltava para casa e dizia, eu quero para missões, eu quero...
Eu quero... E aí eu lembro que minha mãe dizia assim, um dia tu vai estar na casa de alguém como esses missionários estão na minha casa, né? E assim foi indo, foi meu amor pelo campo missionário. E paralelo a isso, você pensava em ter alguma outra profissão? Como que você foi levando os estudos? Algo que muitos adolescentes às vezes falam, eu não tenho... Quando Deus está me chamando, eu acho que eu não vou fazer nenhuma faculdade. Como foi para você essa fase? Então, eu fiz faculdade de jornalismo, porque eu queria fazer... Primeiro eu fiz comércio exterior. Olha como era minha cabeça de missionário. Eu dizia, eu vou fazer comércio exterior, porque se o comércio exterior vai me fazer ir pelas nações, porque eu queria viajar o mundo falando de Jesus, né? Aí eu cheguei em comércio exterior, comecei a ter aula de contabilidade. Eu falei, não, isso não é pra mim. Não é bem isso. Não. Daí, uma amiga minha falou assim, por que tu não faz jornalismo? Tu é tão comunicativa? E aí eu fui pro jornalismo. Fiz faculdade de jornalismo, trabalhei um tempo em televisão, também lá no Rio Grande do Sul, trabalhei em rádio. Sempre gostei muito de fazer perguntas. Eu adoro fazer perguntas. Eu falo para as pessoas, eu não tô fazendo pergunta porque eu quero saber da tua vida, eu tô fazendo de curiosa mesmo, né? E aí eu gosto muito de sempre gostei muito de fazer perguntas, de entender as pessoas e conhecer o coração das pessoas. E aí foi na faculdade de jornalismo que eu conheci o meu marido, que também é jornalista. Você orava por um homem de Deus já nessa época ou não? Foi completamente casual esse encontro? Sabe, Karina, que eu vejo as meninas orando, eu acho lindo, né? Mas eu nunca orei por um marido. Eu sempre fui tão fascinada por pregar, por falar de Jesus, que na minha cabeça parecia que eu não tinha tempo para isso. Sim. Eu não tô criticando quem faz, eu acho lindo. Mas eu nunca tive essa preocupação, porque a minha preocupação era a urgência nas pessoas conhecerem Jesus. Então, não tinha tempo para isso. Você tinha que idade? Eu tinha 21 anos quando eu conheci meu marido. E aí, a gente se conheceu, ele não era crente. E aí foi um escândalo na minha casa. Foi aquela coisa... Vocês conheceram como? Como que foi? Na faculdade, porque eu fiz um... Ele era narrador de futebol e apresentador de rádio. Sim. E aí tinha um concurso na região para quem quisesse ser apresentador daquela mesma rádio. E eu fiz o concurso e passei no concurso. E aí lá a gente se conheceu. Só que os radialistas daquela época eram muito assim... Homem, né? Sim. E ele não, ele era muito profissional. Muito profissional, muito... E aí me chamou a atenção aquilo lá. E não via nenhum menino na igreja que tinha essa coisa mais... Essa visão de mundo, assim, que eu tinha, sabe? Porque eu era numa cidade muito pequenininha. E quando eu conheci o Tony, aí eu levei ele lá em casa pela primeira vez, né? E o meu pai e os meus irmãos, eles enlouqueceram. Porque ele não era cristão. Não, ele não é cristão, como que isso vai ser? Eu falo para as pessoas assim, ó, não sigam o meu exemplo. Não namore uma pessoa que não é cristã. Eu sou uma exceção. Eu lembro que eu conheci o Tony, e aí uma vez meu pai falou assim, aí o Tony me convidou pra jantar, pra sair pra jantar. Mas eu já era maior de idade, né, Karina? Eu já até morava sozinha. Sim. Mas eu sempre tive muita honra, muito respeito pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha mãe. E aí o meu pai falou assim, ok, ele quer te levar pra jantar? Ele pode, mas ele tem que vir no culto. Como se fosse um pagamento. Uma troca. Uma troca, ele vem no culto. E aí o Tony foi no culto. E eu falei assim, meu Deus do céu. Ele não tinha nenhuma religião? Ele era católico, assim, de família, que não praticante. E aí ele foi no culto e ele achou, e assim, sabe aquela vez que tu convida alguém pra ir no culto e justo aquele culto não é bom? Sabe assim que tu dá azar? E aí, Karina, nessa mesma época tinha um amigo meu, pastor Marcelo, que inclusive é pastor lá em Moçambique, um irmão pra mim. E o Marcelo falou assim, vou sair pra jantar com o Tony. E aí ele saiu pra jantar com o Tony. Eu falei, o pastor Marcelo é como se fosse um irmão pra mim. E ele foi pra jantar com o Tony. E ele começou a falar com o Tony. E o Tony falou assim, nossa, mas que... Porque o Tony recebeu, meus irmãos não davam muito sorriso pra ele, não, né? Com medo, assim, imagina a única mulher, né, Karina? Muitos homens. Eu era aquela, assim... A bonequinha da casa. E aí o pastor Marcelo começou a conversar com o Tony um dia no almoço. E o Tony falou, eu gostei de ti. O Tony sempre foi muito intelectual, assim. Ele estuda muito, né? E aí ele falou assim, vou começar a estudar homens que são cristãos. E ele começou a estudar a vida de homens cristãos de relevância no mundo. E ele se deu conta que
tem grandes homens de Deus, grandes pensadores, grandes homens de Deus que eram cristãos. E ali um dia no quarto, assim, sozinho, o Tony teve um encontro com Jesus. Um encontro como Paulo, assim, Deus se manifestou para ele, assim, naquele quarto dele, ele teve um encontro com Jesus. E aí eu lembro que ele chamou e falou assim, eu quero esse Deus, eu quero esse mesmo Deus, porque um amigo nosso em comum falou pro Tony assim, eu acho melhor tu não insistir em namorar a Mariana. E daí ele falou assim, mas por quê, Tony? Mas por quê? Daí esse amigo falou assim, porque a família dela é muito crente. Mas eles não são pouco crentes, eles são muito crentes. Acho que tu não vai gostar, não. Eles são muito rigorosos, mas é porque era uma família crente, né? E aí, quando ele teve esse encontro com Jesus no quarto dele, ele se decidiu. E aí, ele falou assim, agora a gente vai casar. Foi que a gente tava namorando, ele me pediu um casamento, e ele falou assim, mas eu não quero ficar aqui. Eu falei, eu também não. Vocês estavam quanto tempo juntos? Um ano, menos de um ano namorando. E aí a gente casou, Karina, a gente pediu demissão dos nossos empregos, nós vendemos tudo que nós tínhamos, o Tony tinha carro e recebido uma herança do pai, assim, coisa pouca, mas a gente vendeu tudo e a gente casou e no dia do nosso casamento a gente falou, não nos deem móveis, não nos deem presentes, apoiem porque a gente vai pro campo missionário. E aí a gente casou em maio, em julho, nós decidimos abandonar tudo no Brasil e nós fomos pro campo missionário, eu e ele, recém-casados. Nossa lua de mel foi na Jocum, foi dentro do campo missionário. E como que foi? Daí vocês venderam tudo e não tinham casa? Vocês ficaram sem casa, sem nada? Na verdade, Karina, a gente foi ter casa. Eu e o Tony fomos ter casa, assim, a nossa casa aqui em Orlando. Porque nós vivemos 10 anos da nossa vida sem ter casa. A gente viveu assim, mesmo depois que o Benjamin nasceu, nós ainda estávamos no campo missionário. E daí como que vocês faziam? Vocês ficavam na casa das pessoas? A gente fez a nossa escola de missões na Jocum, no México, e a gente morava na base da Jocum. Porque a Jocum, ela tem bases espalhadas ao redor do mundo, onde os missionários os missionários moram, né? Lá na Jocum do México, em Mazatlán, onde nós fizemos a nossa escola de missões, a Jocum comprou um hotel muito antigo, um hotel velho, de 50 anos. E ali, naquele hotel, é onde os missionários moram. Ficam, e nós moramos ali um tempo. E no México, como funciona a missão? Da mesma forma, evangelizando nas ruas, ou tem algum trabalho específico? Em cada lugar é diferente? Em cada local, a gente precisa entender o que aquele local precisa. No México, por exemplo, nós trabalhamos com o evangelismo de narcotraficantes dentro dos presídios. Então, a gente fazia estudo bíblico para os narcotraficantes dentro dos presídios. Que é um presídio diferente do Brasil, né? Aqui no presídio mexicano é como se fosse um apartamento, assim. Os presos têm seus cachorros, as famílias entram, é diferente, assim. E nós fazemos evangelismo ali, e também Mazatlán é o segundo maior carnaval do mundo, depois do Brasil, é o carnaval de Mazatlán, no México. Então a gente também fazia evangelismo no carnaval mexicano, né? E nas prisões, ali, como que vocês chegavam com a palavra? Eles recebem bem? Vocês viam transformação de fato ou não? Eles recebem bem. Na verdade, Karina, a prisão, eu amo pregar dentro das cadeias. Eu prego muito. Inclusive, o Instituto Transformados, que a gente vai falar mais, nós temos mentoras treinadas dentro das prisões no Brasil. Eu amo ir ao encontro dessas pessoas, né? Nós chegamos nessa prisão do México através de um pastor que conseguiu entrar lá, e aí o pastor dizia, eu quero que vocês façam estudos bíblicos lá. É engraçado, Karina, porque a maioria, isso é um dado muito triste de falar, muito triste, mas a maioria dos presos, tanto do México quanto no Brasil, inclusive aqui nos Estados Unidos, a maioria dos presos, homens ou mulheres, são filhos de crentes. Isso é muito triste. Porque tem algum problema aí. Como que um filho de crente está preso? Então, onde é que está o gap aí? O que tem de errado aí dentro? É a religiosidade? É uma fé que é falada, mas não é vivida? O que acontece? Por que essas crianças que veem os pais dentro da igreja
traficam, vivem, o que acontece? Porque dentro de casa talvez sofra alguma violência, Pode ser ou um também. esquecimento. Ou a pobreza extrema. O que você chegou à conclusão, assim, A minha conversando? conclusão de pregar em muitos presídios é, primeiro, a falta de conduta cristã dos pais dentro de casa. São muito religiosos dentro da igreja, mas dentro de casa eles não têm profundidade bíblica, é uma fé rasa. Então acaba que os filhos, eles não querem. Eu não quero ser igual ao meu pai, que prega, mas que bate na minha mãe. Ou a minha mãe que faz tudo dentro da igreja, mas dentro de casa ela grita, ela é uma mulher rixosa. Né? Então não vive muito aquele evangelho. O Brasil, antigamente saiu até um dado que 70% dos presos brasileiros são filhos de cristãos. E no México não é diferente. Então eles têm vocês são cristianos? Eles falam, cristianos, então vem. E eles são muito abertos, porque na cabeça deles, eles também são cristãos. Porque cresceram naquele ambiente. Mas eles não têm profundidade bíblica. Por isso que eu acredito que a gente precisa ensinar a Bíblia com profundidade. E aí a gente fazia esse estudo bíblico. Era diferente de tu ir lá e dizer assim, Jesus morreu por você. Eles já sabem disso. A gente tinha que ir lá e dizer assim, Jesus morreu por você e por causa disso você precisa mudar de vida. Né? Que é aquela profundidade bíblica, assim. E nos presídios do Brasil a gente vê muito isso também. Muito com isso. Certeza. Eu fui pregar agora em um presídio, quando eu estava no Brasil agora, fui ministrar lá. E naquele grupo de mulheres, a maioria já tinham sido até batizadas. E eu digo, como isso? Né? Porque foram batizadas não dentro da cadeia, porque uma coisa é você estar presa, ouvir o evangelho ali na cadeia, ser batizada ali na cadeia. Então, o seu passado. Mas e o que faz uma mulher que é crente, que é batizada, estar presa? Porque em alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho, né? Mas eu amo essas pessoas, eu amo ir ao encontro dessas pessoas. E depois dessa experiência de vocês no México, daí vocês foram para onde? Foi ali que você teve filhos? Não, eu ainda era só eu e o Tony morando em qualquer lugar, uma mochila nas costas. Depois nós fomos para a China. Na China nós trabalhamos em Hong Kong, que Hong Kong é democrático, né? É aberto. Nós trabalhamos com a igreja mesmo ali, né? Que é a Hong Kong é uma ilha, né? E depois nós fomos para a China continental, que é onde ela é comunista mesmo, né? Como que vocês ministravam lá? Com que língua? Como que vocês chegavam para as pessoas, né? Então, lugares que não poderia estar falando da palavra. Nós chegávamos através da igreja perseguida, da igreja subterrânea. Sabe aquela que a gente vê na televisão? A gente vê muito se falar sobre a igreja subterrânea, ela existe de fato. Sim. E nós entramos na China através de cristãos da Jokun, né? A Jokun está na China, então nós entramos lá assim. Então nós tínhamos várias estratégias, por isso que eu te falei, cada lugar que tu vai, tu tem uma estratégia de evangelismo diferente. Na China, a gente começou traficando bíblias, foi a primeira coisa que a gente fez. Então a gente, sabe que na mala tem aquelas fundo falsos, assim, a gente colocava bíblias ali, e a gente atravessou Hong Kong para a China continental de trem, e a gente deitava em cima das nossas bíblias, aliás, das nossas malas, porque eu pensava assim, se alguém pegar as nossas malas e ver que a gente tem bíblia aqui, acabou, né? E aí... E eles não olhavam as malas? Eles não olharam nada. A gente entrou, porque a gente entrou pela fronteira terrestre. Então a gente passou de trem, pegamos as nossas malas e a gente foi entrando caminhando. Então entramos, beleza, entregamos as bíblias ali, tudo certo. E aí depois a gente tinha 3 estratégias de evangelismo que a gente fez. A primeira delas foi com vilas de leprosos. Porque na China, Karina, a lepra, ela é considerada uma doença espiritual. Por exemplo, no Brasil, existe a hanseníase, que é a lepra. Mas a hanseníase é uma doença de pele, tu vai no dermatologista, ele vai te passar uma pomada, um remédio, enfim, tá tudo certo. Só que na China, não. Eles entendem a lepra como os tempos bíblicos. E eles não tratam, não tem tratamento, não existe? Talvez nas grandes cidades, sim. Eles rejeitam essas pessoas. E aí essas pessoas são jogadas em vilarejos, nas montanhas.
em vilas de leprosos mesmo. Meu Deus! E ali são abandonados. Por exemplo, tu é uma pessoa, tu é um pai de família. E tem muitos, assim? Muitos, Karina, muitos mesmo. Meu Deus. E nós trabalhamos com essas vilas de leprosos. Nós íamos junto com uma médica chinesa, porque a médica chinesa, ela sabia onde essas pessoas eram abandonadas. Então ela conseguia nos levar até lá. Nós subíamos 2, 3 horas de carro nas montanhas, onde era proibido entrar, mas a gente ia escondido mesmo. E lá, o que acontecia nas vilas de leprosos? A lepra, tu vai perdendo primeiro começa a perder os dedos, né? Depois tu vai perdendo os ouvidos, vai perdendo os membros do corpo, né? Então as pessoas eram jogadas nessas vilas e elas não conseguiam fazer coisas muito básicas, como cortar grama, porque elas não conseguiam segurar coisas, porque não tinham mais os dedos, né? E os cabelos, tudo era muito difícil para eles. Eles ficavam cegos, porque vai perdendo, né? O olhar e tal. Então, o que a gente fez lá? Nós levamos bíblias e lupas, óculos. Eles liam a Bíblia com lupas. Uhum. Então, a gente levava as bíblias para eles. Em chinês? Em mandarim, na língua deles mesmo. E aí, nós também limpávamos a casa deles, a gente cortava as gramas, cortava o cabelo deles. E aí, o que acontecia? Como essas pessoas eram afastadas dos convívios social, acabava que entre eles se relacionavam. Então tinham muitas crianças nas vilas de leprosos. Então nós também evangelizávamos as crianças. E dali, um leproso contra a leprosa também nasce, a criança já nasce também? Eu não sei te dizer, mas tinham muitas crianças ali. Mas tinha pessoas saudáveis, totalmente saudáveis? Ou não? Todos leprosos? Todos ali eram doentes. E aí eu lembro que os médicos da igreja, os chineses, eles diziam assim, vocês podem abraçar eles, vocês podem tocar neles, não se preocupem, desde que ao chegar em casa, tomam um banho, porque a lepra é uma doença que passa muito através da falta de higiene. Então, como alguns chineses têm essa... Não são que os brasileiros que tomam muitos banhos, né? Então, passa muito. Então, a gente saía de lá da vila, descia de novo, né? Lá era muito frio, porque era no topo das montanhas. Descia, chegava em casa, tomava um banho, lavava o cabelo, tomava um banho bem, assim, longo. E aí, no outro dia, a gente podia ir de novo, né? E ali nós ministrávamos o evangelho. Essa era uma das estratégias que nós tínhamos. Depois, uma outra estratégia era trabalhar com orfanatos. Nós trabalhamos com orfanatos cristãos clandestinos. Hoje a China mudou, mas naquela época existia a lei do filho único. Um casal podia ter apenas um filho, não podia ter mais de um. Só que o filho homem é quem passa o sobrenome da família. A mulher não, porque a mulher casa e o sobrenome acaba ali. Então, é muito comum quando a mulher descobre que está grávida de uma menina, ela ia abortando até que ela engravide de um menino. Ou se ela não conseguia abortar, a criança nascia e ela entregava. Lá o aborto é legalizado? É legalizado, inclusive, muitas vezes, por exemplo, se você já tem um filho e se você engravida de novo, o próprio governo paga, meu Deus, né? Porque não pode ter muitos filhos. Agora, eu sei que nos últimos anos a lei mudou um pouco em relação a isso, por causa da superpopulação da China, né? E aí o que acontece, Karina? A maioria as mulheres, quando elas não querem matar os seus bebês, elas acabam doando para orfanatos cristãos, clandestinos. Então tem milhares de meninas, a maioria meninas, nesses orfanatos. E aí nós íamos trabalhar com elas. A gente ia levar Jesus para essas meninas e ensinar Cristo para elas. Às vezes tentava, inclusive, tentamos, eu e meu marido, nós queríamos muito adotar uma menina delas lá, só que era difícil, porque como elas não existem, essas meninas, elas não existem no censo. Não tem documentação, nenhuma, nada, elas ficam... Nada, elas não existem. Se tu disser que hoje no mundo existem 8 bilhões de pessoas, não, tem mais, porque essas pessoas não estão contabilizadas. E que futuro que elas têm, essas meninas? Qual é a probabilidade delas terem uma profissão? Como que elas ficam num país como esse? Essa é uma grande dificuldade. Muitas acabam indo para prostituição, muitas acabam sendo traficadas. Inclusive, muitas são adotadas por cristãos, por casais cristãos. Quando a gente entramos em contato para adotar uma das meninas, aí o pessoal falou assim, olha, a única maneira que a gente tem de tirá-las daqui
é levando elas para a Europa, especialmente para a França, que ali fica mais fácil de legalizar ela. Só que para fazer isso é tráfico humano, né? Sim. Mesmo que seja para um casal cristão, mesmo que seja por bem, ainda assim é tráfico. E aí os líderes lá do orfanato, eles disseram para nós assim, olha, a gente contrata essa pessoa, na época, isso há mais de 10 anos atrás, nos passaram um valor de $25 mil, só que eles falaram assim, pode ser que no meio do caminho alguém queira pagar mais. E daí você perde. Aí tu perde. Tem como garantir. Porque isso é tudo, né? Então acabou que a gente desistiu da ideia. Mas são meninas que a perspectiva de vida delas é muito complicada, assim. E daí se levam para outro país, daí no outro país eles criam um documento dela, criam do um nada, documento falso. do zero. Criam do zero, né? Falso não, mas criam do zero, né? Esse documento. Então existem milhares de pessoas nessa situação. Mas existem também uma igreja que cuida dessas pessoas, que tem cuidado dessas pessoas no interior da China, nas cidades ali, né? Nós trabalhamos com eles. E você sabe se tem essas igrejas, elas são perseguidas? Ainda há probabilidade de serem destruídas, atacadas, matar todo mundo? Como que funciona? Porque se fala muito sobre essas igrejas subterrâneas. Então, se as pessoas vão até lá, como que o próprio governo ainda não sabe os locais? Como que conseguem esconder tudo isso? Existe sim, essas igrejas existem. Inclusive, é que a China é muito grande. A China é muito grande, eles não têm controle de tanto, né? Mas assim, quando a gente estava lá, eu lembro, Karina, que a gente se comunicava com a família por Skype, né? Porque isso já tem 13 anos atrás. Então, uma vez a gente estava conversando por Skype e apareceu uma tarja vermelha no nosso computador. E aí a gente ouviu uma voz de fundo enquanto a gente conversava. Monitorando. Eles já estavam nos monitorando. Então aí eu lembro que o pessoal da igreja lá, dos chineses, eles falaram pra gente assim, olha que engraçado, eles falaram assim, baixem um aplicativo, nós não tínhamos celular com iPhone como hoje em dia, nós tínhamos apenas aqueles iPod Touch, bem antigo assim, e aí eles disseram pra nós assim, faz o seguinte, baixa no iPod um aplicativo chamado Instagram, porque o governo não conhece ainda. Hoje em dia já é bem diferente, mas a gente baixou o Instagram e a minha família no Brasil baixava o Instagram e naquela época o Instagram só podia botar 12 fotos. Então a gente postava as fotos, escrevia o que estava acontecendo e daí apagava, era comunicação. E falava com a família assim, daquele jeito, né? Tá tudo bem, a China é linda. Não falava muitos detalhes, não. Sim. E aí até hoje, quando a gente ia nos cultos da igreja perseguida, funcionava assim. Na noite anterior, eles nos mandavam uma mensagem, que não era uma mensagem eletrônica, era alguém nos dizia, olha, vocês só podem ir na igreja, por exemplo, vamos supor, eu e a Karina temos que ir no culto e chegar às 10 horas em tal endereço. E às 10 horas a gente chegava lá. E aí nós tínhamos que ir embora a tal horário. Daí uma outra pessoa recebia um horário das 11. Então o culto lá, ela acontecia o dia inteiro. E as pessoas iam em diferentes horários. Para não detectar que era um culto. Que era um culto ali. Então o culto tinha 2, 3 pessoas. Agora vocês têm que ir porque tem mais um grupo chegando. E a gente saía como se estivesse indo fazer uma visita para alguém. É por isso, Karina, que hoje eu tenho uma... Assim, tô sendo bem, bem, bem honesta. Eu fico tão brava. Eu fico tão raivosa, mas não é uma raiva de pecado, é uma raiva santa, assim, é uma indignação. Quando eu vejo as pessoas reclamando das igrejas. Porque essa igreja, meu Deus do céu, essa igreja não tem um microfone tal. Eu não gostei do culto hoje. Eu não fui tocada por esse culto hoje. Mas existe tanto privilégio. Por isso que eu costumo falar isso para as pessoas. Gente, servir a Deus é um privilégio. É uma honra. Que ainda nós temos a liberdade, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade... A igreja que eu vou tem 3 cultos por domingo. Você escolhe que culto você quer. A hora que você acordar, você vai naquele culto, sabe? Tem uma cafeteria dentro da igreja que você pode comprar o seu cafezinho dentro da igreja, sabe? Então, eu vim de eu vi com os meus próprios olhos uma realidade dentro do campo missionário que eu penso assim, servir a Deus, congregar, estar na casa do Senhor,
é um grande privilégio. É um Sim. grande privilégio. Naquele momento ali da China, depois vocês foram para onde? Como que... Depois da China, nós fomos para Moçambique. Nós trabalhamos como missionários em Moçambique por um curto período, mas a gente fez ali junto com o pastor Marcelo, que foi esse que pregou para o meu marido. Mas depois de Moçambique, nós fomos então para Los Angeles. Em Los Angeles, nós trabalhamos com a Jocum de Los Angeles por quase 8 anos. E vocês que escolhiam os locais? Havia opções assim que vocês, né, poderiam escolher? Você pode escolher. Se tu entrar no site da Jocum, você vai ver que tem bases no mundo inteiro. E por que vocês escolheram Los Angeles nesse momento? Porque quando eu estava na China, Karina, eu recebi de Deus uma palavra na China de que eu deveria trabalhar com mulheres. E aquilo para mim foi muito difícil, justamente por esse histórico, né? Histórico que eu tive. Eu queria evangelizar, eu queria pregar, eu não queria trabalhar com mulheres. Eu dizia, Deus, eu faço porque o Senhor me manda, mas no meu coração eu tinha muito medo de fazer isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, pensei, vou fazer. Depois da China, nós passamos uma temporada no Brasil, meu marido, e eu comecei a orar ao Senhor e dizer, Deus, como que eu vou me conectar com as mulheres? Sempre foi uma dor do meu coração, né? Sempre foi uma dor do meu coração, assim. E aí eu comecei a orar e o Espírito Santo falou, vou te dar uma estratégia. E aí, Karina, eu pensei assim, o que toda mulher gosta? Toda mulher gosta de se vestir bem, de se arrumar, né? De roupa, de moda. E aí eu coloquei uma hashtag no Instagram, isso também há 13 anos atrás, o Instagram era pequenininho, estava começando. E eu coloquei uma hashtag assim, Jesus and Fashion. Eu pensei, será que alguém fala de moda e de Jesus no mundo, né? E aí encontrei um ministério chamado Models for Christ, que é um ministério muito parecido com os surfistas de Cristo, que eu trabalhei na Jocum, e com os atletas de Cristo que eu conheci através do meu pai, que era treinador de futebol. Eu pensei, os modelos de Cristo, as modelos de Cristo. E aí eu fui procurar lá no Instagram e vi que existia evangelismo para modelos, para profissionais de moda. E eu falei, é para pregar? Eu vou. E aí peguei um avião e fui para Nova York, pela primeira vez. Fui sozinha, inclusive, meu marido não foi. E eu falei, olha, eu quero pregar, tô aqui, eu quero pregar. E aí lá em Nova York, Karina, eu tive uma outra experiência muito difícil. Eu tava lá pregando, eu conto isso inclusive no meu livro. Eu fui para lá, não entendia muito de moda, nunca fui muito fashionista, mas eu sempre fui muito agoniada de pregar. Eu prego para todo mundo em todo lugar. Eu pensei, eu vou ir, né, para falar de Jesus. Quando eu cheguei lá, o pessoal do ministério me colocou dentro de um quarto. Eram todas as missionárias que foram de vários lugares do mundo, eles dividiam, ó, 2, 3 ficam nessa casa, 2, 3 ficam nessa casa, e colocaram eu com uma outra moça, na casa de uma estilista. Quando eu cheguei lá, eu não sabia falar inglês, zero, meu inglês era muito ruim, era a primeira vez que eu pisava nos Estados Unidos, eu não tinha experiência nunca tinha ido para Nova York, nem nada, e aí a líder do ministério falou assim, olha, já que me colocou como americana, e falou assim, vou colocar vocês duas juntas, vocês vão e voltam sempre juntas, dos desfiles, né? E no primeiro dia foi tranquilo, no segundo dia a menina que estava comigo falou assim, olha, tá aqui o endereço da casa, onde a gente tá, e eu não vou voltar contigo mais. Ela falou, ela começou a falar assim, eu entendi mais ou menos, ela falou que ela não podia olhar na minha cara. Meu Deus! E me deu o endereço. Um endereço, assim, de onde nós estávamos no Queens, a gente estava em Manhattan. Mas ela era missionária? Missionária junto com a nossa equipe. Gente! E ela falou assim, go home, go home. Eu lembro que ela falou assim, I'm not your babysitter. Não sou sua babá, ela dizia. Sim. E me largou ali. Então, Karina, eu tava no metrô de Nova York, às 9 horas da noite, sozinha sem falar inglês, numa época onde não existia WhatsApp, Google Maps, nada disso. Eu não tinha nem... O meu telefone era aqueles de abrir ainda, sabe? Antiguíssimos. Eu tinha um mapa. Quem já foi para Nova York sabe, aquilo é um labirinto, né? Um monte de linha, um monte de linha. Era aquele mapa de linhas, vermelhas e amarelas. Eu tava parada ali. E de novo, né? Eu fui rejeitada de novo por uma mulher. Meu Deus! E eu dizia, Deus, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Eu chorava muito. E aí, Karina, chegou uma mulher perto de mim, eu nunca me esqueço.
foi um anjo de Deus. Eu não sei se essa mulher existiu de verdade ou se foi Deus que enviou um anjo, sabe? Chegou essa mulher do meu lado, até hoje eu me lembro dela, negra, de cabelos compridos, bem grandes, assim, um olho lindo. Ela falou pra mim, por que tu tá chorando? Why crying? Ela dizia assim pra mim, eu não entendi direito. Eu dizia pra ela, a única palavra que eu sabia dizer era lost. I'm lost, lost. E dei o endereço dela. E ela leu aquele endereço, fez assim pra mim, me pegou pela mão e me levou junto no metrô. O que hoje eu não faria, porque eu podia ser sequestrada, qualquer coisa, né? Mas eu tava tão desesperada. Karina, essa mulher me largou na porta da casa da estilista. Olha. Quando eu bati na porta da casa, eu me virei assim e a mulher tinha desaparecido. Eu não podia nem dizer obrigada a ela. Gente. Eu creio que foi o Senhor que me guardou naquele momento. Eu cheguei em casa, chorei muito naquele dia, chorei muito. E logo depois essa moça chegou. E aí ela deitou, porque a gente estava no mesmo quarto, né, sendo hospedados ali. Eu fiquei muito mal. Na verdade, Karina... E ela chegou e nem falou com você, mas não, ela falou assim pra mim, viu só? Como deu certo. Que deu certo, assim. E eu tinha uma mistura de raiva, de indignação, mas ao mesmo tempo eu tava confusa, eu não entendia o porquê daquilo. O que eu fiz? Será que eu fiz uma coisa errada? Então eu sempre tive esse senso, assim, Deu aquele nó, assim, falei, agora, né? A culpa é minha, o que eu fiz de errado? Eu sempre tenho isso, né, Karina? O que eu fiz de errado? Porque eu sempre tive essa ideia de que eu estava fazendo alguma coisa de errado. E aí, no outro dia, nós fomos para a Sociedade Bíblica Americana, onde nós nos reuníamos para fazer os devocionais antes dos desfiles. E eu cheguei lá e chamei a líder do ministério e contei para ela. Chorei muito e falei, olha, ela me deixou sozinha, eu quero ir embora. Liguei pro meu marido, eu vou mudar minha passagem, eu não quero ficar aqui. Eu tenho muito medo e tal e tal. E aí o líder do ministério chamou ela e perguntou por que ela fez aquilo. Ela não podia fazer aquilo, qual era a razão? E olha o que ela respondeu, Karina. Ela falou assim, é porque eu tive sempre... Aí ela começou a chorar. Chorar. E ela falou assim, aí vem uma menina para traduzir, né? E ela falou assim, é porque eu me senti muito rejeitada pelo meu pai. Eu sempre achei que meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim. Meu pai sempre amou mais a minha irmã do que eu. E a Mariana me lembra a minha irmã. O jeito que ela fala, o jeito que ela mexe a sobrancelha, as expressões dela, o jeito que ela sorri, ela lembra a minha irmã. E eu não gosto, não consigo olhar para ela porque eu lembro da minha irmã. Ela alimentou uma raiva, né, em cima de você que já estava nela. Ela vomitou em cima de mim, um problema dela. E aí a líder do ministério falou, mas isso é injusto. Aí mandou ela embora. Ela teve que ser retirada do ministério. E eu continuei. E ali eu prometi pra mim mesma que nunca mais eu iria me envolver com o Ministério de Mulheres. Eu não queria mais. Voltei pro Brasil, cheguei em casa, falei pro meu marido, olha, eu não quero. Eu não quero trabalhar com mulheres. Eu não nasci para esse ambiente. Eu fui muito machucada nesse ambiente. E aí, no ano seguinte, porque sempre... Isso acontece todo setembro, que é onde acontece a Semana de Moda de Nova York, né? Agosto do ano seguinte, meu marido chegou pra mim e falou assim, eu tenho uma surpresa pra ti. Nós vamos pra Nova York, dessa vez eu vou contigo. E eu achei que era uma viagem em casal. A gente ainda tava no Brasil, foi uns um ano e pouco que a gente ficou no Brasil. Ele falou, não, tu vai trabalhar de novo no ministério, mas agora eu vou contigo. E eu sinto que Deus quer que tu seja curada nesse lugar. Foi muito difícil, Karina, pra mim. Eu entrava nos ambientes com muito medo, muito intimidada, eu não abria minha boca pra nada. Eu cheguei lá e eu dizia, eu quero que ninguém me veja, porque se alguém me vê, alguém vai me odiar. E aí eu fiquei lá quietinha, até que eu conheci uma moça chamada Lisbeth, uma mexicana-americana, uma americana filha de mexicanos. E ela falou assim pra mim, me fala um pouco mais de ti, eu assim, né? E a gente começou a conversar em espanhol, e ela era uma das líderes da Jocum de Los Angeles. E ela tinha uma escola em Los Angeles sobre identidade e beleza para as mulheres. E eu contei para ela o que tinha acontecido comigo no ano anterior, das minhas viagens missionárias pelo mundo, e daquilo que Deus tinha me falado. Ela falou assim, vamos comigo para Los Angeles? Vamos para Los Angeles para tu ensinar sobre isso para as minhas alunas de Los Angeles? Eu falei, vamos, né? O Tony falou, vamos então, vamos junto lá. E ali Deus me deu uma amiga de Jesus.
E aí Deus me curou. Nesse mesmo lugar onde eu fui tão machucada, Deus me deu uma amiga de Jesus ali, que foi a Elizabeth. E dali eu fui para Los Angeles, dei uma aula em Los Angeles sobre identidade à luz da Bíblia, para as missionárias ali. E aí meu marido foi traduzir uma escola dentro da Jocum, chamaram ele para ajudar a traduzir uma escola. E um dia numa oração o Espírito Santo falou para mim, eu quero que vocês se mudem para cá. E no mesmo dia, o Espírito Santo tinha falado com meu marido. E ele me chamou e falou assim, amor, Deus me deu uma direção. Mas eu tô orando ainda sobre isso antes de compartilhar contigo. Porque ele é o cabeça da minha casa, né? E aí eu falei pra ele, mas Deus tá me falando uma coisa, será que é a mesma coisa? E aí ele falou, foi exatamente isso que Deus me falou. E ali nós ficamos. Nós moramos por 8 anos na Jocum, Los Angeles. E ali, daí depois esse ministério, Models for Christ, ele acabou mudando. Ele acabou, na verdade, ele mudou. Eles, ao invés de fazer evangelismo, eles começaram a fazer células de modelos. E aí eu falei pro meu marido, quer saber? Eu vou levar uma mulherada pra Nova York, já que eu já fui. E aí eu comecei, Karina, eu mesma comecei a movimentar. E aí eu falei para as mulheres assim, olha, vamos comigo para Nova York evangelizar? E aí eu comecei a ir. Comecei para Nova York, hoje já tem 13 anos. E como que funciona? Vocês vão até lá? Como vocês pega na semana de moda ou pega nas agências? Como vocês descobrem quem levar a palavra? Na verdade, foi um favor de Deus. Porque quando eu fui lá, quando a gente estava com esse ministério, a gente conseguia entrar porque o ministério tinha modelos influentes que conseguiam entrar. Só que quando eu fui sozinha, Karina, eu não conhecia ninguém. Eu sou uma pessoa, Karina, que eu sempre digo que tudo que acontece na minha vida é favor de Deus, porque eu não sou uma pessoa que vem de um lar influente, não sou famosa, não sou rica, não sou nada disso, é favor de Deus. E a tua disposição, né, que atrai o favor de Deus, você está disposta a fazer. Eis-me aqui é a minha palavra, de sabe? Verdade. Eis-me aqui, Deus, qualquer coisa eu topo tudo. Um dia eu tava lá, nesse dia que eu conheci a Elizabeth, nesse dia que, no ano seguinte, tinha uma modelo ela era como se fosse a Gisele Bündchen dos anos 60, aqui nos Estados Unidos. E ela estava lá numa cadeira de rodas, já uma mulher idosa, cristã. E ela viu, ela acompanhou toda a minha trajetória de rejeição e tudo mais ali. E ela um dia falou assim pra mim, tu pode... A gente tava... Hoje é diferente. Hoje os desfiles, eles acontecem em diferentes locais em Nova York. Sim. Mas há mais de 10 anos atrás, aconteciam todos no mesmo lugar, que é na BMW, lá num building lá de Nova York. Então, todos aconteciam ali. E aí tinham paparazzi, celebridades. Vocês ficavam ali na rua, A gente ficava ali na rua evangelizando as pessoas ali da rua. Só que essa mulher viu o que aconteceu comigo. E ela falou assim pra mim, só que ela tinha acesso aos desfiles, porque ela era uma pessoa famosa. E ela falou assim pra mim, tu pode fazer um favor e empurrar a minha cadeira de rodas? Eu falei, claro, com certeza. E fui empurrando a cadeira de rodas dela. Quando chegou na hora de segurança, eu não tinha crachá, não tinha nada. Mas ela era famosa. Ela falou assim, essa aqui é minha neta. It's my granddaughter. Ela falou. E eu falei, pensei comigo, será que eu tô pecando se eu ficar quieta, eu tô mentindo, né? Aí eu falei, fiquei quieta. Ela falou, vem, ela vai me empurrar. E eles deixaram eu entrar. Quando eu entrei lá no lobby, ela falou assim, ok, go. Eu falei, como assim a senhora não precisa de ajuda para cadeira de roda? Ela falou assim, eu ando com a minha cadeira de roda para todo lado. Eu fiz isso só para tu poder entrar aqui dentro. Vai fazer Jesus famoso, ela dizia para mim. E me largou ali, e eu sentei ali. E agora, tipo, falei, vou para onde? O que eu faço aqui? Sentei ali no lobby, aquele monte de gente famosa e modelo e tal. E daqui a pouco senta uma mulher do meu lado e fala assim, e tu tá fazendo o que aqui? Com um sotaque... Aí eu já tava falando inglês, né? Com um sotaque, assim, meio britânico, assim. E eu falei, eu tô aqui, não consigo entrar nesses desfiles. Daí ela falou, eu também não, mas isso é um desaforo. E ela começou a reclamar. Ela tava muito brava. E aí ela falou assim, não estão deixando eu entrar, mas como que alguém não deixa eu entrar? E eu ali pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, não sabia por onde começar. Daqui a pouco, Karina, chega um homem e começa a falar com ela. E ela dizia, porque eu não entrei? Você sabe quem eu sou? Porque não sei o quê. E aí o cara falou, ok, nós vamos deixar tu entrar. E ela falou, e a minha amiga também. Me pegou pela mão e eu fui com ela. Quando vê, Karina, ela era uma das editoras da Vogue na Europa. E não deixaram ela entrar. Tipo assim, algum mal comum.
E já que você tava ali junto... Eu tava ali, fui junto com ela. Ela nem perguntou o porquê, falou, Foi vamos lá. junto, tipo assim, um inimigo em comum a gente tinha. É. E eu entrei ali e comecei a fazer relacionamento. Comecei a fazer amizade com as pessoas e comecei a fazer amizade. Mas não falava ainda de Jesus, ficou só sondando o terreno. Só sondando o terreno. E aí, no ano seguinte, eu juntei um grupo de meninas, 10 mulheres, cristãs, não eram profissionais de moda, eram só apaixonadas por Jesus. Eu falei, vamos lá. Só que essas mulheres chegaram, isso já é o terceiro ano, veja bem, o terceiro ano eu fui sozinha. Sim. E eu pensei assim, essas meninas estão tudo achando que elas vão entrar nos desfiles, elas não vão entrar nada. Elas estão aqui comigo. Só que uma amiga minha me ligou e falou assim, ô Mari, escuta só, tem uma amiga minha de Nova York que precisa de umas voluntárias para vestir umas modelos. Falei, Jazz, ela é americana, falei, Jazz, eu tô com 10 meninas aqui. Mas elas têm experiência? Eu falei, tem, elas têm muita experiência, pode botar nós lá dentro. E botaram nós lá dentro. A gente fez um desfile e a gente começou a vestir as modelos e pregar para as modelos. Ali a gente veste elas, tu foi modelo, sabe como é que é, né? Precisa fechar o botão, precisa ajudar a levantar o zíper, sim, coloca o sapato, não sei o quê. E a gente tá ali, a gente chama dressers, o nome é dressers. E como consegue ministrar nessa correria? Porque é bem corrido isso, troca, vem, vai. É, a gente começa assim, como que eu posso orar por você? Tá nervosa? A gente faz essas perguntas. A gente tem um treinamento, que eu dou um treinamento antes, para todas as voluntárias, com essas estratégias, né? Sim. A gente faz perguntas e estratégias, tipo, tá nervosa? Aí elas vão dizer assim, um pouco, mais ou menos. Ah, que legal. E você pode escolher uma coisa, como que eu posso orar por ti? E aí a gente vai, às vezes a gente vai orando, vai cantando uma música baixinha, elas vão ouvindo. E ali a gente vai pregando. Sim. E aí nesse ano, Karina, a gente pregou, acabou o desfile, a gente saiu dali, a gente se reuniu numa roda e começamos a orar. Agradecendo a Deus pela primeira oportunidade que a gente teve, né? E aí daqui a pouco a coordenadora do desfile chega. Só que a gente já tava fora do lugar, assim, né? E ela olhou pra nós e falou assim, I knew it! Eu sabia! Vocês são crentes, né? E eu olhei e falei, meu Deus, agora ela não vai mais deixar a gente entrar. Ela falou, eu falei, bom, mas já tinha passado, né? Eu falei, sim, nós somos cristãos, a gente tá agradecendo a Deus por esse desfile. Quer orar com a gente? E ela falou, eu quero. E começou a chorar. Oh, que linda! E ela tava desviada. Uau. E ela voltou para Jesus. E hoje, Karina, ela é dona de uma das maiores produtoras em Nova York. E todo ano ela me liga e fala, onde está as minhas meninas que oram? Ah, que linda. Então já tem 13 anos, Karina, que todo ano a gente vai. Você viu como foi bom não negar Jesus ali na hora? Porque é nessa hora de pressão que outras falariam, Não, a gente tá só aqui, sei lá o quê, agradecendo só. E aí a gente tem hoje a gente entra nesses desfiles, agora a gente está indo para Nova York também, já temos 3 desfiles para fazer. Eles pedem pela gente, porque eles dizem que as meninas da Heather, que é o nome dessa produtora, elas trazem uma vibe boa, né? E como a gente tá ali para falar de Jesus, a gente não tem uma agenda por detrás, a gente não quer um emprego, a gente não tô nem aí se a pessoa é famosa, se ela não é famosa. Então eles querem a nossa presença ali, né? E depois que eu voltei para Los Angeles, em Los Angeles eu trabalhei no Oscar, eu trabalhei no Grammy, eu trabalhei no Los Angeles Fashion Week, eu trabalhei no Sunday Services do Kanye West, que é o ex-marido da Kim Kardashian, que fazia aqueles cultos, né? A gente vestiu também eles lá. Deus foi dando favor, assim, foi dando graça e favor. E aí eu comecei a liderar mulheres. Como? E aí eu comecei... Através desse ministério? Isso, foi a primeira vez que eu passei a liderar mulheres. Que você começou a reunir pessoas para fazer isso e foi juntando e conhecendo gente. E foi juntando, e aí eu virei missionária da Jocum, né? E aí comecei a trabalhar nessa escola de identidade para mulheres, então eu fazia as duas coisas. Eu treinava missionárias para o campo missionário, através da escola da Jocum, e também fazia os evangelismos nas semanas de moda, nos trabalhos com famosos e tal, né? E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com mulheres e entendi a palavra que Deus me tinha me dado na China, de que eu trabalharia com mulheres. Só que daí eu estava liderando essas mulheres, daí eu que colocava o tom e o tempero da coisa. Sim. E eu dizia, aqui nós não somos concorrentes, nós não somos, eu abençoo o seu ministério, você abençoa o meu, eu celebro a sua vida, você celebra a minha, né? Outro dia eu falava com a Maísa tem livro, eu tenho livro, a Maísa prega, eu prego, né? Sim. E a gente celebra.
Eu falo pra mas eu sou tua garota propaganda. Ela fala, eu sou tua garota propaganda. Por quê? Porque eu entendi, Karina, que o crescimento de uma não diminui com certeza a outra, né? E foi aí que eu comecei a ministrar a mulheres. E ali você já era mãe? Ainda não. Como que foi essa jornada de começar a ministrar para mulheres e depois o teu filho, a maternidade, foi um planejamento? Você esperou, agora eu vou viver o ministério, vou tentar ter filho agora? Como foi? Algo com seu esposo? A gente orou e planejou a vinda do Benjamin, né? E aí ele veio e... Vocês já estavam nos Estados Unidos? Eu estava nos Estados Unidos, ele é americano, ele nasceu na Califórnia. E aí ali na minha cabeça, eu achava assim, bom, agora vou ter filho, vou continuar seguindo com o mesmo ritmo que eu tava, né? E aí não deu, né? Minha vida parou, literalmente. Você se sentiu culpada ou você entendeu que era um tempo diferente? Porque ou é um misto de tudo, né, na realidade. Foi muito difícil pra mim, porque a minha identidade, quando eu falo que a nossa identidade, eu trabalho muito identidade, a minha identidade estava no meu ministério. Sim. Se tirassem o meu ministério de mim, acabou a Mariana. Eu morria. Porque eu achava que eu tinha que... Era aquilo ali que eu tinha na minha vida. E aí, quando o Benjamin nasceu, eu tive que parar tudo. Eu lembro que ele nasceu em dezembro, e em janeiro, a Moschino, aquela marca Moschino, sim, todo ano eles queriam que a gente trabalhasse com eles. E aí eu liderava os desfiles da Moschino sempre. E aí, em janeiro, tinha um desfile da Moschino, eu fui fazer. Tirei leite, congelei leite, né? Pro Tony cuidar, pra dar mamadeira pro Benjamin na madrugada, porque o desfile era de noite, né? Falei, ó, tá aqui o teu leitinho congelado, Fui pro desfile. Mas Deus já tinha me dito que minha estação tinha mudado, Eu não tava entendendo o que era aquilo. Quando eu cheguei no desfile, eu comecei a sentir meu seio endurecendo. Endurecendo. E daí eu ia lá, eu corria pro banheiro, as mães vão entender. Eu mesma esvaziava na pia o leite e voltava, evangelizava e liderava as meninas e tal. E aí daqui a pouco meu peito começou a doer de novo. E eu ia pro banheiro e eu falei pras meninas assim, começou a me dar febre. Eu falei, gurias, eu não posso estar aqui. Esse aqui não é o meu lugar, eu preciso ir embora. E elas ficaram, eu voltei pra casa. Já era madrugada. Quando eu cheguei em casa, era frio, né, janeiro. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na minha poltrona, assim, quentinha, que eu coloquei o Benjamin, assim, no peito, ele começou a mamar. Eu comecei a chorar. O Espírito Santo disse, a tua estação mudou. E foi muito difícil. E depois daquele dia, eu fiquei uns 2 anos sem fazer nada. Assim, sem fazer nada não, mas ministerialmente, não ia em desfiles, não ensinava, não fazia mais nada. Eu era uma obreira da base ainda, uma staff da base, porém o Tony continuava no ministério e eu ficava em casa. Sim. E ali eu aprendi muito sobre identidade, porque a minha identidade foi completamente destruída e reconstruída. Eu sonhei ser mãe, eu desejei ser mãe, mas quando eu fui mãe, eu tive uma profundidade na minha identidade muito grande. Tinha um vazio de algo que foi arrancado, que você achava que estava ali, né? É um luto. É um luto, porque o luto não é só da morte, o luto também é da mudança. E você foi aprendendo como você foi suprindo esse vazio, assim? Foi rápido, foi demorado? Você passou por momentos de depressão ou pré-depressão? Como foram os teus sentimentos moldados nesse período? Eu não sei se eu tive depressão, mas aquele Blue Feelings que eu tive bem forte, assim. E foi muito, muito, muito difícil. O que é o Blue Feelings? O Blue Feelings é um sentimento assim, meio... o Blue Feelings, ele não é uma depressão pós-parto. Um desânimo. Diagnosticada mesmo, mas ele é aquela baixa hormonal, com aquele desânimo, aquela melancolia, aquela tristeza, mas ainda não chega a ser a depressão. Sim. Eu tive muito isso, eu sofri muito, Karina, muito, assim. E seu esposo compreendia? Como que ele entendia muito, mas assim, ainda que ele entendia, me apoiava, ele é um homem de Deus, ainda assim não existia muito que ele tinha que fazer, porque isso era algo que eu tinha que trabalhar com Deus. Imagina, eu me converti com 14 anos, com 16 eu preguei a primeira vez, e com 30 eu tive o Benjamin. Então, dos 16 aos 30 anos, a minha vida foi viajar, pregar, falar.
Eu digo que a minha vida nunca foi comum, a minha vida sempre foi muito extraordinária. Então, quando chegou com os 30 anos que o Benjamin nasceu, a vida era dentro de casa, parecia que não tinha tanto desafio, graça, vamos dizer assim. Entendeu? Mas aí ali foi no meu secreto. Ali foi o meu secreto. Ali eu fui moldada. Ali eu fui quebrada. Ali eu fui, eu fui entendendo muito de Deus. Eu comecei a entender que, ainda que eu fiz tudo aquilo por Deus, por amor, Deus me amava, mesmo sem eu fazer todas aquelas coisas, sabe? Cuidar do meu filho era o meu grande ministério ali. Foi muito difícil. Eu entendo muitas mães... E por mais que seja, né, um princípio comum de servir, porque antes você servia, ali você está servindo ao seu filho, mas há uma diferença, né? Você já não está exposta, você já não está rodeada de pessoas, você está ali no teu secreto com Deus e no teu secreto com o teu filho também. Exatamente, porque ninguém vê a maternidade. A maternidade, especialmente no início, os primeiros anos da criança, é um lugar onde não existe prestígio, ninguém vê, né? Ninguém sabe. Então, a gente está moldando ali, a gente está criando ali um legado que ninguém vê. E é dolorido, sim. Sabe, as mulheres precisam falar sobre isso. Dói tu fazer muitas coisas e aí tu tem que parar de fazer. Só que toda vez que eu olhava pro meu filho, todo o amor que eu tinha por ele, que eu tenho por ele, né? E tudo aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração, eu sabia que eu tinha que ir mais profundo com Deus, sabe? Era um tempo de ir mais profundo com Deus. E o que você fazia para buscar essa profundidade? Era a partir da tua dor, desse vazio que você buscava a Deus em oração, você jejuava, você lia mais a palavra, você falava mais com Deus? Como que você gritava por socorro? Qual era a tua forma? O Benjamin vai fazer 7 anos. Ele é pequenininho ainda. Só que há 7 anos atrás não existia o Mais Forte Podcast, não existia o YouTube, não era como era, mas não tinha tanto conteúdo cristão como a gente vê hoje em dia, né? Então eu não tinha era eu e Deus e a Bíblia e as lágrimas, e aí quando o Benjamin dormia, eu ia chorar, eu ia orar, eu ia, sabe? Teve um dia até que me convidaram para dar uma aula sobre identidade, e eu fui, o Benjamin tinha alguns meses, assim, e de novo, Deus me disse, não é aqui que eu te quero lá dentro da tua casa. E ali Deus eu lembro que uma vez, quando a gente foi consagrar o Benjamin a Deus, né, na igreja, numa igreja americana que a gente ia lá, o pastor da igreja, uns dias antes eu tinha recebido pelos correios uma camiseta pequenininha assim, pro Benjamin, e dizia a frase assim, World Changer, alguém que mudaria o mundo, né? E uma amiga minha lá do país de Gales, uma outra missionária da Jucum do país de Gales, ela estava orando, ela falou assim, manda fazer, ela mesma mandou fazer, personalizado, uma camiseta escrito World Changer. Ela falou, manda pra Mari. E ela mandou aquela camisetinha pelo correio e ela falou assim, amiga, tu tá criando um world changer. Benjamin é um legado. E eu achei bonito, mas assim, bonito. Que legal. E aí, uns dias depois, a gente foi consagrar o Benjamin ao Senhor no culto. E o pastor falou assim, eu tava orando pelo Benjamin. Era uma igreja bem pequenininha, né? No interior da Califórnia, assim. E aí ele falou assim, eu tava orando pelo Benjamin, Deus me deu uma palavra sobre a vida dele. E aí ele falou assim, eu quero te dizer, Mariana e Tony, a palavra que Deus me deu ao Benjamin ele é um world changer. Olha. E aí nós ficamos assim, sabe, tipo, chocados, porque era a mesma palavra que tinha vindo na camiseta. E ali o Espírito Santo me falou assim, confirmou. Você está criando o teu legado. Parece que uma chave mudou dentro de mim, sabe? Sim. E ali... Você viu como era precioso, né? Aquele lugar que você tempo. estava. E a partir dali, quando foi que Deus começou a mudar essa estação? Tipo, agora você já está nos primeiros 2 anos, aqui você já entendeu o teu lugar, você já foi quebrada de novo, agora vamos levar você para um novo lugar. Porque as estações, elas não duram para sempre, né? Então, inclusive, eu sempre digo, se você está numa estação que Deus tem que te ensinar, muitos anos tu tá numa estação de ensino porque tu não tá aprendendo. Então ela tem que ter alerta. É um alerta. Tem que perceber isso. Ela tem que acabar, né? E
E aí, quando deu a pandemia, o Benjamin tinha uns 3 anos, eu acho, nós fomos pro Brasil para renovar o nosso visto. Na época a gente precisava renovar o visto de tanto tempo, a gente tinha um visto de missionários, né? E aí a gente foi pro Brasil e fechou o consulado, fechou tudo, né, com a pandemia. E eu fiquei presa no Brasil, né? Deixei minha casa toda em Los Angeles e fiquei presa no Brasil. E aí quando eu fiquei presa no Brasil, um amigo meu falou assim pra mim, Mari, por que tu não ensina aquilo que tu ensina para as missionárias na Jocum? Ensina na internet, tá todo mundo ensinando coisa na internet. Sim. Eu falei, tá bom, vou fazer, então me ajuda a fazer. Ele falou, eu te ajudo, eu faço tudo pra ti, tu só liga a câmera e ensina. Eu comecei a fazer, comecei a ensinar, criei a mentoria Transformadas e comecei a ensinar ali na internet. Tive muitas alunas e tal, e as mulheres pagavam pra aprender comigo. Sim. Era tudo certo. A pandemia acabou e nós voltamos para Los Angeles. Quando nós chegamos em Los Angeles, o Espírito Santo falou, o tempo de vocês com a Jocum Los Angeles acabou. E para onde nós vamos, né? Que lugar nós vamos? A gente queria ser missionário. Só que, inclusive, Deus tinha nos falado que o tempo como full-time missionaries, né? Missionários em tempo integral, também havia terminado. E aí nós mudamos para Carolina do Norte. Meu irmão mora lá. Meu irmão é bombeiro lá, casado com uma americana. E a gente precisou morar perto do meu irmão, né? E aí mudei para lá. E aí lá na Carolina foi outro quebrantado de Deus, porque a gente ficou muito isolado de tudo, sabe? E aí eu vinha muito para Orlando para pregar aqui nas igrejas, né? Sim. As igrejas me convidavam para ministrar, então uma vez por mês eu tinha que estar em Orlando. Sim. E aí um dia eu cheguei aqui em Orlando e falei pro marido, esse aqui é o nosso lugar. E a gente se mudou para cá. Quando a gente se mudou para cá, eu ainda dava a mentoria online. E aí eu tinha muitas mulheres que diziam para mim assim, eu queria tanto aprender contigo, eu queria tanto fazer a tua mentoria, mas eu não tenho dinheiro. Ou uma que fazia dizia, meu Deus, a minha mãe precisa dessa mentoria, a minha prima, a minha amiga, mas ela não tem dinheiro. Sim. E aquilo começou a me incomodar, porque eu dizia, como que eu tô cobrando por algo que eu deveria dar de graça? Sim. E eu não sou contra, de maneira nenhuma, mentorias pagas, sim, cursos pagos, inclusive cursos que são cristãos. Eu não acho que isso seja errado nem nada, mas era algo pessoal. Eu dizia para Deus assim, Deus, eu quero voltar a ensinar, porque eu amava ensinar, eu quero voltar a pregar. E aí Deus disse assim, agora a tua estação mudou de novo. Quando eu voltei para Los Angeles, quando eu cheguei em Orlando, que o Benjamin foi para a escola, já com 4 anos, eu entendi que a minha estação tinha mudado. E aí eu dei uma aula, uma turma da mentoria aqui em Orlando, presencial. E eu falei pro meu marido, amor, essa vai ser minha última mentoria presencial que eu vou dar. Deus não quer mais que eu cobre por isso. Só que eu, Karina, tinha um visto de missionário. Então eu não podia trabalhar nos Estados Unidos. Sim. Porque era ilegal. E eu fiz tudo legalmente. Tá. E meu marido falou assim, eu só podia dar aquela mentoria porque tinha a ver com o meu visto. Sim. E aí quando eu decidi parar a mentoria, meu green card chegou. Olha só. E aí quando meu green card chegou, Deus falou pra mim e pro meu marido, agora vocês estão como se fossem livres para trabalhar profissionalmente, né? E aí meu marido falou, mas tu não. Eu vou trabalhar porque tu vai continuar no ministério. Como? Eu não queria mais cobrar pela mentoria. Sim. Eu queria dar-la de graça. E aí eu tive uma das alunas, uma aluna minha de mentoria, muito querida pro meu coração. Ela me chamou para uma reunião, ela falou assim, o que tu acha de nós ensinarmos tu me ensinar a ensinar essa mentoria? Porque toda mulher deveria fazer essa mentoria, só que eu gosto do teu jeito de ensinar, porque tu é muito direta e muito bíblica, mas eu quero que tu me ensine o teu jeito de ensinar. Eu falei, claro, eu te ensino, não tem problema. Eu passei todo o conteúdo da mentoria ali pra ela e falei assim, agora faz o seguinte, tu tira o meu nome, bota o teu nome e pode ensinar o meu material. E ela foi pra casa e falou, isso não é justo. Como que eu vou pegar 10, 12 anos de ministério de alguém e ensinar como se fosse o meu nome? E aí Deus falou pra ela, essa menina, ela não tem apego pelas coisas. E ela voltou a conversar comigo, ela falou, por que a gente não monta um instituto? E aí a gente ensina as mulheres a ensinar esse conteúdo. E a gente expande pelo mundo.
Eu falei, tá bom, mas eu só vou fazer isso se for de graça. E todas as mulheres que vier tem que ser de graça também. Ela falou, amém. E aí ela apoiou muito financeiramente o meu ministério ali e me ajudou a estruturar tudo isso. E dali nasceu o Instituto Transformadas, que hoje nós ensinamos mulheres a ensinar mulheres a palavra de Deus, de forma gratuita, de forma voluntária. E ali eu entendi, né, que a minha estação tinha mudado então. E eu voltei a ministrar a outras mulheres. Hoje nós somos centenas de mentoras em vários cantos do mundo, ensinando a Bíblia para outras mulheres de forma gratuita, voluntária, simplesmente pela vontade mesmo de fazer Jesus famoso. Que lindo, que trabalho lindo. E vocês ensinam como? Pela internet? Como que funciona? Se alguém que esteja, né, nos ouvindo, que gostaria de ser uma mentora. A gente ensina presencial e online. Nós temos turmas presenciais nas igrejas, nas casas, né? E também turmas online. Se a mulher quiser entrar lá, bota o seu nome lá no site, a gente pega o estado que ela tá e dá para uma mentora daquele estado e a mentora ensina elas. Só que é interessante, Karina, que aconteceu o seguinte, as mulheres, elas diziam assim, Mari, eu quero ensinar a Bíblia, eu amo Jesus, mas eu não tenho público, não tenho plataforma, não tenho audiência, né? Porque se tu for perceber hoje, é sempre as mesmas pessoas que pregam nos mesmos lugares, né? Existe aquele hall de pregadoras e elas pregam em todos os lugares. Mas tem muita mulher dentro das igrejas cheias do Espírito Santo. Sim. Mulheres com muita experiência com Deus, mulheres que têm muito conhecimento bíblico, mulheres que têm coração dispostas, mulheres prontas a ensinar, mas o que elas não têm? A oportunidade. E aí dentro do instituto a gente fala assim, a gente vai te dar a oportunidade. E aí a gente treina essa mulher para que ela se torne uma mentora. No interior da África, nós temos nós temos 2 mentoras lá. E elas tentaram dar a mentoria para as mulheres da igreja, só que a maioria são analfabetas. Só que as adolescentes, as filhas, elas sabem ler e escrever. Então elas estão dando a mentoria no interior da África para as adolescentes. Então a gente tem mentoras ensinando a palavra de Deus em vários campos missionários, onde Deus planta elas hoje em dia. Uau! Qual foi o testemunho mais impactante, Mari, que você ouviu já dessas mulheres que você tem ajudado a serem mentoras? São muitas, assim. Nós temos de todos os tipos de mulheres, mas acho que talvez o que mais me marcou até hoje foi justamente esse do presídio. Um dia, as mentoras do presídio resolveram fazer um apelo para elas aceitarem Jesus no final de uma das aulas. E elas não costumam fazer isso, né? Mas essa mulher foi lá, ela orou, ela aceitou Jesus, ela orou fez a oração, e era a última aula da mentoria, porque são 7 aulas, né? Era a última aula da mentoria. E ela orou ali, e ela falou assim, eu queria que vocês celebrassem junto comigo, porque em alguns dias, poucos dias que viriam, eu recebi a minha carta, eu vou ser livre. E ela falou, e agora eu tenho a liberdade, tanto espiritual, porque ela aceitou Jesus ali no presídio, né? Um propósito, né? Exatamente, quanto a liberdade física. Eu vou ser livre de verdade, porque muitas mulheres têm liberdade física e não têm liberdade espiritual. Muito bem, elas oraram ali, a mulher aceitou Jesus e tudo mais, decidiu caminhar com Cristo. E aí essa menina saiu da cadeia. Quando ela saiu da cadeia, ela foi assassinada. Ela recebeu muitos tiros e ali ela morreu na porta do presídio, porque ela estava marcada de morte. Então, e se o Instituto Transformados não estivesse lá dentro daquele presídio? Ela foi livre de fato. Ela foi livre de fato. Ela foi totalmente livre. A alma dela foi salva. Ela tá com Jesus. Ela tá com Jesus. Então, eu penso, Karina, que a razão da minha vida, o norte da minha vida é fazer Jesus famoso. E onde Deus me plantar, onde eu tiver uma oportunidade, eu vou. Eu nunca digo não. As pessoas perguntam assim, recebi uma oportunidade para evangelizar em tal lugar, vou orar para saber se é da vontade de Deus. Eu não preciso orar para saber se é da vontade de Deus. A Bíblia já diz que a gente deve ir pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou. É para falar de Jesus, eu vou. E eu creio, e essa é a essência que nós temos dentro do Instituto, que as mulheres
preguem onde Deus as chamarem, né? E fazer o seu nome famoso. Esse talvez seja um testemunho mais impactante de todos, assim. Essa mulher foi salva, apesar, né, o seu corpo não tá mais aqui, mas a sua alma tá com Cristo. Hoje em dia, Mari, qual o maior desafio que você enfrenta e percebe de levar o evangelho? Porque a gente sabe que nós somos chamados para irmos, né, aos 4 cantos, mas ao mesmo tempo a gente vê também, eu já passei por isso e passo, muitos lobos em pele de cordeiro querendo usar da tua santidade, do teu ministério para validar, às vezes, um ministério que não é santo, que não é consagrado. Então, eu vejo isso como uma das dificuldades e peço a Deus muito discernimento para saber onde estar, aonde ir. Mas no teu caso, onde você percebe a maior dificuldade, onde você tem que tomar mais cuidado para não ser usada ou para não se envolver, não ir em lugares que Deus falou, agora não, eu estou te chamando para a direita, não vá para a esquerda? Eu acho que justamente isso que tu falou, Karina, eu concordo contigo. Eu acho que hoje nós vivemos numa era, dentro do cristianismo, de uma corrida pelo prestígio social ministerial. Sim. Porque quando eu me converti, era uma vergonha ser crente. Então, quem Então, quisesse, pode ir. Vai, entendeu? Tipo assim, eu nem quero estar perto desses crentes, né? Era um motivo até de chacota ser crente. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é crente para vender curso, todo mundo é crente para conseguir fazer um negócio, na hora de querer, eu quero tua influência, eu quero tirar uma foto com a Karina porque daí eu quero pegar a credibilidade que a Karina levou 30 anos para construir, eu quero pegar para mim. Eu acho que esse é o grande desafio que eu vejo para mim, é isso, é esse discernimento de com quem eu vou me aliançar, né? Pregar o evangelho, eu vou pregar em qualquer lugar. Eu vou, Karina, eu prego em tudo quanto é tipo de igreja que me chamam. Presbiteriana, assembleia, comunidade, renovada, carismática, católica. Me chamou, eu tô indo pregar. Agora, aliança ministerial, aí é mais complicado, porque eu vejo que as pessoas elas fazem assim. Todo mundo tem uma agenda por detrás, sabe? Eu quero me promover, eu quero usar, eu quero... Isso me cansa muito. Às vezes existem outros interesses que não são os de levar a Jesus só. E a gente percebe. Eu acho que... E aí também entra aquilo que eu e a Maísa falávamos antes, né? Quando a gente se conectou a Maísa, foi muito bonito a nossa amizade, porque a gente recebeu esse coração muito parecido, assim, sabe? Eu percebo, a Bíblia diz assim, Karina, que o homem de muitos amigos cai na ruína. Então, Deus não nos fez para estarmos junto de muitos amigos. Deus nos fez para termos poucos amigos. Então, assim, se é para pregar o evangelho, eu vou. Mas, se é para me aliançar o meu ministério com alguém, eu penso muito antes, eu oro muito antes, eu tento entender qual que é o propósito daquilo ali, por que eles estão fazendo aquilo ali, o que está ali por detrás, sabe? E, obviamente, a gente comete erros, às vezes a gente vai, o nosso coração tá puro diante de Deus e o coração da outra não tá, mas daí, bom, é ela que tem que se ver com Deus, né? Sim. Mas eu percebo isso muito dentro do cristianismo hoje, porque todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer se promover, se autopromover. E aí existe rivalidade, existe competição. E aí entra o que eu escrevi no livro. Inclusive trouxe para ti. Aliás, eu quero falar dos livros. Você falou, né, que todos os seus livros vieram das suas experiências. Isso mesmo. Ó, eu trouxe aqui e tem até um presentinho além do livro. Obrigada. Eu trouxe Esse é o último? Esse é o último. Olha aqui, gente, que lindo. Amigas de Deus. Onde as pessoas podem encontrar Amigas de Jesus? Isso, no site do Instituto, institutotransformadas.com. Lá tem todos os meus livros, né? Entrega em todo o Brasil, em todos os Estados Unidos. E também a gente fez um colarzinho Amigas de Jesus, pra gente identificar quem são as Amigas de Jesus. Deixa eu ver. E ali um subtítulo, ó, igual o meu, banhado a ouro. Olha, gente, escrito Amigas de Jesus.
Porque é isso, essas que a gente precisa, né? Que lindo. As amigas de Jesus. E aí o subtítulo do livro eu falo: As filhas de Eva machucam e as filhas de Deus curam. No meio do caminho, a gente vai encontrar muitas filhas de Eva. E quem são as filhas de Eva, né, Karina? As filhas de Eva não são as ímpias. As que estão lá no mundo, lá fora, que nós precisamos alcançar por evangelho. Quem era Eva? Eva era uma mulher que conhecia Deus, que caminhava com Deus e que ouvia a voz de Deus, mas que não fazia o que Deus mandava. As filhas de Eva são aquelas mulheres que estão dentro das igrejas, elas sabem a mensagem do evangelho, elas conhecem a Cristo, elas conhecem o cristianismo, mas elas não fazem aquilo que Deus manda. E elas machucam umas às outras. E aí, Deus, eu creio muito nisso, Karina. Nós estamos numa época onde Deus está passando as pessoas numa peneira. As igrejas estão cada vez mais lotadas, os eventos estão cada vez mais entupidos, as maiores celebridades hoje no mundo da internet são crentes, só que aí também está entupido de filhas de Eva, de mulheres machucando mulheres, de eu querendo me promover contigo, entre mulheres existir rivalidade. Não há uma pureza, não há uma consistência espiritual na realidade, né? E aí a gente precisa encontrar as amigas de Jesus. A gente precisa encontrar aquelas que um dia foram Eva, porque todas nós somos, de alguma forma, um dia temos essa herança de Eva, nascemos no pecado, como Filipenses 2 fala, mas nós não ficamos no pecado, nós nos santificamos. Então nós saímos da descendência de Eva e nós entramos na descendência de Cristo. Então nós nos tornamos filhas de Deus e não mais as filhas de Eva. Essa é a mensagem que Deus tem me levantado a falar. E é uma mensagem que eu tenho uma propriedade para falar, porque desde adolescente eu sofro com isso. Amém. E o meu desejo, Karina, de todo o meu coração e diante de Deus, é que através da minha vida, das dores que eu passei no Ministério Feminino, eu possa ensinar mulheres a amar outras mulheres verdadeiramente, a celebrar o ministério umas das outras, os talentos umas das outras, a consolar umas às outras. O meu desejo, Karina, é que a fofoca, a maledicência não tenha lugar entre nós. Que o medo de perder o seu status social não exista entre nós, sabe? Que a inveja não exista entre nós. Que a gente possa viver em liberdade entre as mulheres, porque lá no mundo a gente vai ter isso. Mas tudo bem, elas não conhecem Jesus. O que não pode acontecer é dentro do mundo cristão isso ainda acontecer. E todos esses 15 anos de ministério, de muitas dores, de muitas lágrimas, de muita dor, gerou esse livro aí. Amém. Que é o suco de tudo isso. Eu oro para que esse livro traga muita cura para as mulheres. É um assunto muito necessário, muito. As mulheres estão cada dia mais sozinhas. Exatamente. Mais sozinhas porque não confiam nas outras e ao mesmo tempo também não fazem nada para se tornarem confiáveis. Exatamente. É um ciclo e todas nós, né, perecemos se a gente continuar nesse ciclo vicioso e esse ciclo que o mundo tenta pregar pra gente que é o correto, o da autossuficiência, é um grande engano. A gente achar que sozinha a gente se sustenta, que sozinha a gente tudo pode. Então, é tempo realmente de nós buscarmos ter um coração quebrantado para esse assunto e deixar Deus trazer suas amigas, deixar Deus nos tornar mais confiáveis e temos essa consciência que precisamos sempre umas das outras. Nós não somos ilhas. Deus não nos fez para sermos ilhas. Deus nos fez para sermos continentes, conectadas. Só que às vezes as dores são tão grandes que a gente se isola. Sim. A gente para de... Eu, por exemplo, Deus tem trabalhado no meu coração, né, a voltar a confiar nas pessoas. Mas eu costumo dizer que eu fiz essa oração perigosa. A oração perigosa é: Deus, me apresente as tuas amigas. E quando eu fiz essa oração, duas coisas aconteceram comigo.
A primeira é que Deus me disse, se tu quer que eu te apresente as minhas amigas... Vou tirar as que não são. Eu vou tirar as que não são. Exatamente isso. Não é? E aí, a mesa fez assim, ó, vrup, e de repente eu me senti sozinha. E eu falei, Deus, será que o problema sou eu? E Deus falou, mas tu quer que eu te apresente as minhas amigas? E aí, novas amizades começaram a vir. Ao mesmo tempo, a outra coisa que aconteceu é que Deus me disse assim, eu também preciso que tu se santifique. Porque se eu vou te apresentar as minhas amigas, tu tem que ser mais minha amiga ainda. E aí existiu em mim um processo de santificação, existiu um processo de filtro nas minhas amizades. E aí nos últimos meses, Deus tem me apresentado as suas amigas. A Maísa é uma delas, que eu costumo dizer. Deus tem me apresentado essas amigas que amam a Cristo e que querem fazer o nome dele famoso na terra. É muito linda a sua história. E eu tenho certeza que o Senhor vai abrir ainda mais oportunidades e vidas que vão ser salvas, que vão conhecer a Ele através da sua vida. E eu quero pedir a sua oração final por tantas mulheres que estão nos ouvindo e os homens também que vibram pela vida de suas esposas, suas filhas e pelas mulheres do mundo. É um ministério lindo e muito, muito necessário. Você tem sido um exemplo e eu agradeço a Deus por lhe conhecer mais perto e por estar mais próxima de você também. Amém. Viu? Quem sabe a gente se torne uma amiga de Jesus. Amém. Através da outra amiga de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por todas especialmente, Karina, por todas as mulheres que nos assistem agora e que estão magoadas com as mulheres da igreja, estão feridas com a igreja, estão sem esperança de que podem ter amizades genuínas e verdadeiras, mulheres que foram machucadas pela igreja institucional e que querem às vezes até se isolar e deixar de ser igreja. E não foi para isso que Deus nos chamou, né? E eu quero orar por cada uma delas. Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Todas as manhãs o Senhor tenha derramado a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, cura os nossos corações, Deus. Cura os corações de todas essas mulheres, desses homens, dessa audiência que nos escuta e que talvez esteja tão machucado por causa das filhas de Eva, por causa dos filhos de Adão, por aqueles que não se santificaram ainda, Senhor. Deus, nos apresente as tuas amigas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, levanta, Senhor, uma geração de mulheres que te amam verdadeiramente, de mulheres que têm um único objetivo, que é o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor levante as tuas amigas, as amigas de Jesus, que curam outras amigas, Pai. Que no lugar da dor o Senhor traga a cura. Que no lugar da rejeição o Senhor traga amizades verdadeiras. Que no lugar do isolamento, onde o diabo tem tanto poder sobre as nossas vidas, eu oro pela comunhão genuína e verdadeira, onde o teu Espírito Santo reine sobre os nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que a tua igreja, a igreja de Cristo, se levante, Pai, com autoridade, com ousadia, a fim de fazer o teu nome famoso sobre a terra, Pai, curando, Deus, os corações daqueles que estão tão magoados, Pai. Eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero orar também pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Mari, Senhor, com profunda gratidão por tudo aquilo que ela expôs aqui, a sua vida, o seu ministério, todos os teus medos, inseguranças, tudo aquilo que ela passou até lhe conhecer, Senhor, e cada desafio, Pai. Eu oro para que a tua mão poderosa, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre a vida dela a cada dia, Senhor, que o Senhor derrame uma porção ainda maior, Pai, para que ela possa prosseguir, que a voz dela, Pai, seja alcançada, ouvida e proclamada em lugares ainda mais distantes e profundos, Pai, que a sensibilidade
dela o Espírito Santo de Deus, que dons, habilidades, estratégias sejam ainda maiores, Pai, que seja um tempo de bênçãos ainda maiores, de profundidades, Pai, que ela possa ouvir de forma ainda mais clara e sensível a Tua voz, Pai, que ela avance nessa jornada de fé, que ela tenha uma porção de fé ainda redobrada, Pai, que em todos os lugares onde ela pisar, por onde ela caminhar, Pai, que a Tua luz vá à frente, que a Tua luz ilumine os passos, ilumine a mente, ilumine o coração, Pai, que essa bênção se estenda ao filho Benjamim, ao esposo, à família, Pai, a outras mulheres que estão sob o comando dela, sobre os ensinamentos dela, sobre o ministério dela, Pai, que essa bênção seja derramada, Pai, e que através dessas palavras que foram liberadas aqui hoje, outras vidas sejam salvas, essas famílias que estão nos ouvindo, essas mulheres que estão nos ouvindo, Pai, que elas recebam porção dobrada, Pai, da Tua mensagem, da Tua profundidade, da Tua sabedoria, Pai. Aumente, Pai, transborde através da vida dela, Senhor, que ela possa caminhar com confiança, com liderança, com os pés firmados em Ti, Pai. Quando o medo, a insegurança ou qualquer pensamento vier à Tua mente, Pai, que eles sejam dissipados rapidamente, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o fogo santo de Deus a santifique da cabeça aos pés, mente, coração, lado espiritual, tudo aquilo que ainda precisar ser lapidado, Pai, que venha com o Teu fogo, que venha com a Tua santidade, com a Tua porção de vida, de graça, de poder, de alegria, Pai, de amor, Pai, que ela seja coberta da cabeça aos pés pela Tua luz, pelo Teu sangue, Jesus, aquele único que é capaz de nos salvar, de nos remir de todo o pecado, Pai, de tudo aquilo que por muitas vezes nós somos teimosos, nós caminhamos pela nossa vontade, Pai, mas que nós sejamos mulheres que caminham com confiança, mas que também tenham a paciência para saber esperar, Pai, para compreender a Tua vontade, que a gente seja exemplo nessa terra de mulheres que perseveram na fé, mesmo em tempos difíceis, mesmo com dúvidas, Pai, que a gente não tenha dúvida de que o Senhor é conosco e que a gente caminhe com confiança na autoridade do nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigada. Não precisa mais parar, de ficar aqui só. Amém, orando, né? amém, amém. Muito obrigada pela tua vida. Eu que agradeço a oportunidade. Conte comigo, Amém. Viu? Amém. É uma alegria Então, ter você aqui. É uma mais alegria, linda ainda, uma pessoalmente. alegria. E obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora, que você tenha saído daqui alimentado da palavra, com ânimo de falar sobre Jesus, de conhecer a palavra, de conhecer os preceitos de Deus para a sua vida, porque cada ensinamento vem para nos dar força, nos dar alegria, nos dar estabilidade emocional. Se o fardo está pesado, eu sempre costumo falar, se o fardo está pesado, busque a leveza em Jesus Cristo. Pergunte a Ele, onde eu estou sobrecarregando a minha vida, a minha mente, o meu coração? O porquê que eu estou sendo bombardeada de preocupações, de medos, dessa instabilidade? Peça, calma o seu coração, leve tudo ao Senhor, peça para Ele todos os dias, é o pão diário, dia a dia, cada dia é uma estratégia diferente, cada dia é um pensamento que o inimigo também vai colocar na sua mente, uma sensação, um sentimento que muitas vezes pode te derrotar, mas não, enquanto você estiver buscando ao Senhor, todo dia Ele vai te dar uma porção nova, um sabor novo para trazer vida, entusiasmo, para trazer alegria para os seus dias. Mesmo na batalha, Ele está no barco, mesmo na tempestade, Ele está lá, lutando, guerreando, te trazendo uma nova visão do céu. Que você esteja alinhada com essa visão, sensível à voz do Espírito Santo. Não desista, não deixe que a chama se apague.
Talvez agora a chama esteja fraquinha, mas clame ao Senhor, ouça louvores, adore ao Senhor. Lembre-se que você tem motivo para ser grata, você tem saúde, você tem vida, você tem salvação em Cristo Jesus. Só isso já é motivo para glorificar a Deus. Então levante a cabeça, não fique prostrada, desanimada, paralisada na fé. Levante a cabeça agora, clame ao Senhor. Amém. E continue a sua jornada de fé. Muitos parecem estar mais adiante, indo mais rápido, mas aqueles que não seguem ao Senhor serão derrubados, estarão correndo atrás do vento, como diz Salomão, e você não. Vá no teu passo, no passo de Deus, na velocidade de Deus, mas confie que o Senhor é contigo. Tem os olhos voltados a Cristo Jesus, não ao mundo, não às outras pessoas, não o que o outro está conquistando, não aquilo que o outro tem, não a família do outro, mas a tua vida com Cristo Jesus, e você terá satisfação em teus dias, salvação, livramento, paz e o ânimo que você precisa. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Ele é o nosso pastor. Ele é o teu pastor e nada te falta. Se na tua mente alguma coisa te falta, é porque você não está focando nele. Se no teu pensamento você olha para a vida dos outros e algo te falta, porque você se compara, é porque você não está focando em Jesus Cristo. Ele te dá aquilo que você precisa todos os dias. Se você não tem tudo o que quer ainda, saiba que Deus vai prover aquilo que você precisa. Então, simplesmente confie e prossiga com perseverança, com ânimo, em nome de Jesus. Leve essa palavra para muito longe. Compartilhe o podcast, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Você é muito importante para nós e para Jesus. Você é um filho amado, uma filha amada, desejada pelo Pai maravilhoso, que tudo faz por aqueles que obedecem, que reconhecem a Jesus como Salvador. Faça a tua parte também, que é de buscá-lo, de amá-lo com todo o seu coração. E o teu propósito vai ser revelado dia a dia. A tua estratégia de vida, aquilo que você precisa, Deus vai derramar nessa porção, no hoje, no amanhã e no depois. Tudo que você precisa para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida profissional. Entregue a Ele de todo o coração. A palavra é clara, Ele nos ensina em tudo. A Bíblia é uma bússola diária para todas as áreas. Ninguém sabe mais da criação do que o próprio Criador. Ninguém sabe mais do plano que Ele tem para a sua vida do que aquele que te formou e te criou. Então, confie nele. Olha, diminua as vozes de fora, diminua a tua própria voz para que Ele possa falar. Amém? Continue e eu espero vocês no Mais Forte Podcast da próxima semana. Deus te abençoe.